O protagonista da história é um programador comum chamado Suzuki. Embora muitas vezes seja chamado de rei de todas as profissões, experimentar as 4 palavras de glória brilhante não é fácil. Como muitos outros, ele também se vende ao capitalismo, tendo que trabalhar até aos domingos. Um novo colega seu, incapaz de suportar a pressão, pediu licença, por isso Suzuki teve que assumir todo o trabalho que essa pessoa deixou para trás. Enquanto trabalhava, outro colega seu de repente se aproximou, transmitindo feedback dos clientes. Eles queriam que o jogo Segunda Guerra Mundial fosse mais fácil para iniciantes, embora inicialmente tivessem solicitado que fosse muito difícil para atrair jogadores. Embora Suzuki realmente quisesse xingar, ele manteve a calma e propôs uma solução. Após a criação dos personagens, os jogadores recebem um item de varredura de mapa e 3 bombas para ajudá-los a limpar tudo que estiver à vista. Se conseguissem limpar a área sem usar o item, receberiam uma conquista rara. A ideia era muito boa, então o colega gordinho disse a Suzuki para fazer as alterações necessárias. No entanto, Suzuki estava ocupado corrigindo um erro em um jogo de celular, então pediu ao colega para renegociar o prazo com o cliente. Durante o intervalo de almoço, enquanto Suzuki estava comendo, ele de repente ouviu o choro de uma garotinha. Olhando ao redor e não vendo mais ninguém, ele decidiu se aproximar e perguntar. Acontece que a menina estava perdida, então Suzuki pretendia levá-la à delegacia de polícia. Mas antes que ele pudesse levá-la, a mãe da menina apareceu de repente, e Suzuki ficou muito satisfeito com isso. No entanto, o que o deixou mais feliz foi que a mãe da menina não achava que ele era um lolicon. Quando voltou para a empresa, Suzuki mergulhou novamente na correção dos bugs do jogo até a noite. Enquanto isso, seu colega decidiu ir para casa após ter estado na empresa por 3 dias seguidos. Caso contrário, sua esposa pediria o divórcio. Enquanto isso, Suzuki, que já tinha 29 anos e ainda não tinha namorada, queria ficar na empresa e se dedicar ao capitalismo pelo máximo de tempo possível. 3 dias se passaram e os olhos de Suzuki não estavam diferentes dos de um panda. Quando tudo parecia quase completo, ele de repente recebeu um relatório da equipe de teste de jogos. Acontecia que o armazenamento de jogos que ele estava gerenciando estava com um erro, e pior, era um complicado erro de duplicação de itens que era difícil de corrigir. Enquanto lutava com esse erro, Suzuki de repente recebeu um e-mail de seu colega gordinho dizendo que o cliente queria remover o limite de armazenamento de outro jogo. Apesar de irritado com isso, ele teve que engolir sua frustração para completar a tarefa atribuída a ele. Finalmente, após muito esforço, Suzuki conseguiu cumprir o prazo, então decidiu tirar um cochilo depois de ficar acordado por 30 horas de trabalho contínuo. Assim que adormeceu, Suzuki se encontrou em um lugar completamente desconhecido. Certamente não era a Terra, já que seu telefone não tinha sinal e sua aparência havia revertido para como ele parecia durante seus dias de escola secundária. Olhando ao redor, ele reconheceu o cenário desse mundo. Era muito semelhante a uma mistura dos 2 jogos que ele vinha depurando nos últimos dias. E até mesmo o nome Sato era muito semelhante ao nome do jogo que ele costumava usar para testar jogos. Poucos minutos depois, ele ouviu inúmeras pegadas se aproximando dele. Conferindo suas habilidades, Suzuki descobriu que podia usar chuva de meteoros 3 vezes e uma varredura de mapa. Todas essas eram suas ideias para ajudar novos jogadores. Após escanear o mapa, Suzuki percebeu que todos os pontos ficaram vermelhos, indicando que eram inimigos, 300 ao todo, todos no nível 50, enquanto ele estava apenas no nível 1. Portanto, ele decidiu se esconder em vez de lutar. No entanto, os inimigos ainda conseguiam localizar sua posição e causar dano, fazendo-o questionar se estava realmente sonhando. Para superar a situação atual, Suzuki decidiu usar chuva de meteoros, mas então parecia um bug de jogo porque nada aconteceu. Ele tentou usar as 2 tentativas restantes, mas os resultados foram iguais ao primeiro. No entanto, enquanto ele estava em desespero, de repente centenas de meteoros caíram trovejando do céu, derrubando os soldados em forma de cobra um por um. Enquanto isso, Suzuki estava ganhando uma pilha de experiência ao derrotá-los. Quando a chuva de meteoros terminou, tudo ao redor de Suzuki estava devastado, mas havia um soldado sobrevivente porque ele estava bem longe da zona de impacto. Por alguma razão desconhecida, esse soldado jogou uma espada em Suzuki, pretendendo lutar com ele da maneira mais justa possível. Naturalmente, Suzuki ficou sobrecarregado, pois ele não tinha experiência em esgrima. Felizmente, o soldado tinha pouco sangue restante após a chuva de meteoros anterior. Sabendo disso, Suzuki jogou a areia e a espada nele, causando com sucesso a morte do soldado em forma de cobra. Depois de passar por esse desafio, Suzuki sentiu que foi brutal, mesmo que fosse apenas um sonho. Assim, ele tentou sair deste lugar, mas falhou. Felizmente, ele havia aprendido a habilidade de autocura, e os ferimentos de antes desapareceram. Além disso, o nível de Suzuki agora havia disparado para 310, com todos os seus atributos atingindo seus níveis máximos. E ele podia reutilizar a habilidade de chuva de meteoros apenas ativando-a. No entanto, com medo de que consumisse muito mana, Suzuki a testou novamente.
O resultado foi que seu poder de fogo e alcance eram imensos, embora ele tenha tentado executá-lo longe de sua posição. Felizmente, como o nível de Suzuki havia aumentado, também aumentou sua resistência, permitindo-lhe escapar facilmente da onda de choque criada pela explosão. Percebendo que se tornaria o vilão se continuasse usando essa habilidade, Suzuki decidiu desativá-la e só ativá-la em situações críticas. Mais tarde, ele verificou seu inventário e viu uma bolsa de água. Ele atirou, experimentou e achou a água deliciosa, e a capacidade de água da bolsa parecia infinita. Ele também tinha muito dinheiro depois de eliminar as criaturas parecidas com lagartos mais cedo. Suzuki continuou verificando seu inventário e viu uma capa, que então vestiu. À noite, ele continuou melhorando suas habilidades de combate porque não queria enfrentar uma situação difícil como a daquela tarde novamente. Na manhã seguinte, Suzuki decidiu ir a um local marcado no mapa como a Fortaleza do Soldado. Ele cruzou montanhas e depois continuou por inúmeras florestas. Depois de repetir esse processo por vários dias, Suzuki finalmente chegou ao seu destino. Ao abrir o mapa para verificar, ele acidentalmente viu que havia mais de 100 soldados nas proximidades e, além deles, avistou um Wyvern. Ele decidiu pular para ter uma melhor visão, mas o Wyvern inesperadamente voou em sua direção e colidiu com ele. No entanto, a queda não o machucou porque seu nível estava agora muito alto. Depois disso, Suzuki pegou uma pedra e a lançou no Wyvern, perfurando um buraco em sua asa. O Wyvern, em agonia, fugiu, mas acabou indo involuntariamente em direção aos soldados de antes. Pensando que era sua culpa, Suzuki correu atrás para avaliar a situação. De fato, os dois lados se encontraram, e os soldados agora estavam colaborando para derrotá-lo. Como Suzuki não conseguia entender a língua deles, ele aprimorou sua habilidade de tradução, o que lhe permitiu compreender que o comandante estava dando instruções a todos os soldados. Embora eles tenham se coordenado bem, suas flechas não conseguiam penetrar as escamas do Wyvern. Eles conseguiram derrubá-lo para causar dano, mas foi inútil, pois o Wyvern permaneceu ileso. O comandante então ordenou a uma garota chamada Ina que o imobilizasse. No entanto, sua magia foi refletida de volta, fazendo com que ela fosse arremessada para longe. Vendo isso, Suzuki saltou no ar e realizou um movimento heróico para salvar a donzela. Ao acordar, Ina ficou muito apavorada ao se ver em um lugar muito alto. Vendo isso, Suzuki imediatamente pulou muito alto para sair do lugar, o que a deixou maravilhada. Quando chegaram a um lugar mais seguro, Ina agradeceu muito a Suzuki. Observando sua expressão, Suzuki acreditou que teria se apaixonado por ela instantaneamente se estivessem no ensino médio. Depois disso, ele se apresentou como Sato para ela, e Ina se apresentou educadamente em resposta, enfatizando intencionalmente que ainda estava solteira. Enquanto conversavam, uma flecha de repente passou voando pelo rosto de Sato. Quem atirou a flecha foi um colega de equipe de Ina, pensando que ele a havia sequestrado. Quando Ina pediu para se acalmarem, Sato finalmente teve a chance de explicar que era um comerciante. No entanto, ainda estavam desconfiados dessa identidade, pois ele tinha poucos pertences. Ao ouvir isso, Sato continuou a afirmar que sua carruagem havia fugido devido a uma chuva de meteoros mais cedo. Mas as meninas ainda não acreditaram nele porque, se isso fosse verdade, ele deveria ter corrido na direção oposta. Naquele momento, Sato explicou que estava visitando o túmulo de um benfeitor de seu pai que estava enterrado na Fortaleza do Soldado e ele havia encontrado a chuva de meteoros no caminho e tentou alcançar a carruagem, mas não conseguiu. No entanto, as meninas ainda não acreditavam nele e pediram a Sato para mostrar documentos, e o jovem blefou que os havia deixado no casaco na carruagem. Felizmente, graças à sua habilidade de enganar e persuadir, elas decidiram parar de questioná-lo após essa declaração e, eventualmente, permitiram que Sato passasse pela cidade para fazer novos documentos. Naquele momento, ele notou soldados à distância coletando espólios da carcaça de um dragão alado. De acordo com Ina, as armaduras e capas feitas de sua pele eram muito resistentes, então eles podiam vendê-las por um preço muito alto. No entanto, por outro lado, a carne deste lagarto voador tinha um gosto terrível, e apenas as pessoas das regiões ocidentais e os escravos conseguiam suportá-la. Neste ponto, sem mais nada para fazer, Sato aproveitou a oportunidade para verificar a população da cidade de Salu, assim descobrindo que 80% da população eram civis e os restantes 20% eram principalmente escravos. E não eram apenas humanos, havia também um elfo e um demônio entre eles. Assim que Sato terminou de verificar, todos finalmente viram a cidade. Quando Ina perguntou ao jovem se ele tinha algum plano lá, ele mencionou que pretendia alugar um quarto primeiro. Ao ouvir isso, a espadachim loira apresentou a ele uma pousada chamada Jed. Após entrar na cidade, Ina pediu para sair primeiro, pois precisava fazer um relatório. Entretanto, antes de se despedir, prometeu procurar Sato para retribuí-lo. Quanto a Einona, ela mais tarde levou o jovem para obter novos documentos, e para esse procedimento, o oficial pediu a Sato que colocasse sua mão em uma pedra mágica. Depois que ele gritou seu nome em voz alta, o processo de digitalização começou. Assim que o jovem gritou seu nome, Sato, seu painel de status, apareceu.
Claro, ele ainda seria o protagonista, um mestre disfarçado porque as informações mostravam que ele ainda estava no nível 1. O oficial ficou bastante surpreso ao saber que Sato era um adulto, pois havia assumido que ele seria mais jovem. Isso surpreendeu Sato, já que aqui, 15 anos era considerado idade adulta. Para obter a permissão, Sato só teve que pagar a ele uma moeda de prata, e o imposto sobre comerciantes foi dispensado, já que ele era o benfeitor que salvou a vida de Ina. Além disso, o oficial deu a Sato um selo que atuava como um visto. No entanto, só era válido por 10 dias. Se ele quisesse ficar mais tempo, precisaria renová-lo neste escritório ou na prefeitura no centro. Se ele fosse pego pelos soldados com um visto vencido, ele seria multado em uma moeda de prata, e se não pudesse pagar, teria que se tornar um escravo. Depois que Einona levou Sato a um ponto onde ele podia ver a placa da pousada, ela se despediu. A caminho da pousada, Sato estava muito animado com as coisas ao seu redor. Depois de um tempo, uma jovem com aparência desenvolvida se aproximou e segurou a mão dele, tentando de todas as maneiras levar Sato para a pousada dela, sabendo que ele era novo ali. Com suas habilidades de avaliação, ele percebeu que ela tinha apenas 13 anos, o que o surpreendeu considerando sua aparência madura. Coincidentemente, a pousada para a qual ela o levou era a mesma que Einona havia indicado. A dona da pousada era uma mulher bastante rechonchuda, que também era a mãe da menina. Segundo Sato, se ela perdesse cerca de 15 a 20 quilos, com certeza se tornaria uma beleza. Após explicar por que ele não tinha bagagem, o proprietário decidiu cobrar dele apenas uma moeda grande para ficar lá, e também ofereceu um prato grátis se ele jantasse no balcão da pousada. Sato concordou imediatamente e planejou ficar lá por 10 dias. Ele então perguntou ao proprietário o que havia para comer, já que não tinha comido nada substancial nos últimos dias. Como já passava da hora das refeições, a pensão tinha apenas alguns bolos restantes de mais cedo, então Sato não teve escolha a não ser se contentar com isso. Posteriormente, o proprietário pediu a Martha para limpar o quarto dos mercadores tolos daquela manhã. Surpreso por ela se referir a eles como tolos, Sato perguntou sobre a razão. De acordo com Moza, quando a chuva de meteoros ocorreu, eles gritaram e pensaram que o Senhor Demônio estava declarando guerra aos dragões no vale. Ao ouvir isso, Sato ficou espantado, pois não esperava que este mundo tivesse um Senhor Demônio. O dono da pousada mencionou que fazia 70 anos desde que o herói o derrotou e não havia notícias de seu ressurgimento. No entanto, Moza não estava muito preocupado com a possibilidade do ressurgimento do Senhor Demônio, pois ele atacaria primeiro a cidade do labirinto, um lugar longe de onde estavam. Na cidade de Salu, os Wyverns eram mais preocupantes. Enquanto Moza falava sobre essa espécie, Sato perguntou sobre os dragões. Ela disse que eles passam muito tempo dormindo e raramente saem, e o último visto por humanos foi há 2 anos. Muito antes de Moza nascer, um dragão negro atacou a cidade, causando danos significativos. Sato estava prestes a perguntar se houve vítimas quando ela de repente teve outros convidados, então ele teve que pausar a conversa e aproveitar seu bolo. Naquele momento, Martha apareceu e sugeriu que misturar o bolo com picles ficaria mais gostoso. Enquanto estava livre, Sato perguntou a ela sobre lugares onde roupas prontas podiam ser compradas. Martha recomendou com entusiasmo alguns alfaiates famosos. Enquanto Sato estava ouvindo, seu olhar estava fixo em um ponto. Como ela também estava livre, Martha então se ofereceu para mostrar-lhe o caminho. Enquanto caminhavam tranquilamente, Sato de repente notou uma jovem sendo terrivelmente maltratada simplesmente porque ela era uma escrava, e ninguém queria tocá-la. Sato não conseguiu ficar parado assistindo o maltratamento por mais tempo, então decidiu intervir. O homem lá pensou que a garota era escrava de Sato, e disse a ele para acorrentá-los e mantê-los na seção oeste. Sato então cuidadosamente amarrou alguns troncos de madeira para os jovens escravos. Os outros escravos ficaram impressionados com sua bondade e não esqueceram de expressar sua gratidão antes de partir. Martha também ficou surpresa ao ver Sato tratando bem os escravos, pois, segundo ela, os escravos não eram bem-vindos aqui. A razão era que muitos caçadores e fazendeiros tinham sido mortos por eles ao virem à cidade para vender mercadorias. Mas Sato sugeriu que isso poderia ter sido obra de ladrões e assaltantes. Depois, Martha levou Sato em um tour por muitos lugares na cidade, e ele até aprendeu habilidades de negociação ao visitar várias barracas. Para mostrar sua gratidão a Martha, Sato comprou para ela um prendedor de cabelo. Enquanto continuavam a caminhada, pararam em uma barraca vendendo máscaras de dragão, que os locais usavam durante o Festival da Colheita para rezar pela paz. Além das máscaras, a barraca também vendia perucas pretas do herói, enquanto outras cores eram para os companheiros de equipe ou princesas do herói. Eventualmente, Sato comprou ambos os itens, incapaz de resistir ao convite. Enquanto caminhava, Sato foi atraído por uma menina escrava em uma carruagem. Apesar de ter apenas 11 anos, ela havia alcançado o nível 10 e ainda tinha 2 títulos, a Bruxa Exilada e a Princesa Louca. Quando ele voltou, Sato conheceu uma garota chamada Yuni, que estava trabalhando meio período na pousada. Depois de cumprimentá-la, ele perguntou se havia uma casa de banho nas proximidades e Martha informou que havia um banho público na cidade, mas pessoas comuns não podiam usá-lo.
Normalmente, ela se banhava atrás da pousada onde havia um poço. Deixando isso de lado, era hora do jantar, e Sato decidiu comer os pratos que Martha recomendou. Cada prato estava delicioso, e ele ficou tão satisfeito que pediu um combo adicional porque não conseguiu resistir aos sabores. Depois de voltar para o seu quarto, Sato refletiu sobre o que havia experimentado, e após pensar um pouco, percebeu que a história aqui não correspondia ao jogo que ele havia programado. Era estranho demais para ser apenas um sonho. Parecia um jogo, mas Sato não conseguia sair ou salvar seu progresso, o que o levou a investigar mais, aventurando-se por conta própria. Seu plano atual era explorar vários lugares neste mundo, sendo encontrar um caminho de volta para casa um objetivo secundário. Ele acreditava que quanto mais explorasse, mais isso o beneficiaria como desenvolvedor de jogos. Na manhã seguinte, Martha de repente bateu na sua porta, informando-lhe que a namorada dele estava esperando lá embaixo. Confuso por não saber que tinha uma namorada, Sato desceu para verificar e viu Ina. Ela explicou que não tinha tarefas para o dia e queria levá-lo para um passeio pela cidade. Sato aceitou o convite porque não queria desapontá-la. Em seguida, Ina levou Sato para comprar alguns pastéis e ele pagou gentilmente para ela, o que deixou Ina bastante embaraçada, já que ela pretendia retribuir o favor pela ajuda dele no dia anterior. No entanto, para Sato pareceu natural, pois Ina o ajudou a se orientar na cidade antes. Além desses doces, eles também visitaram muitos lugares para experimentar vários outros tipos de doces. Entre eles estava um prato chamado asas de dragão frito, que na verdade eram asas de morcego. Quando Ina estava prestes a pegar, um menino acidentalmente esbarrou nela, manchando a blusa que ela tinha pegado emprestada de sua mãe. Naquele momento, uma menina apareceu e ofereceu limpar a mancha usando magia. Sem outras opções, eles tiveram que confiar em sua ajuda. Depois de entrar em um beco, a menina usou magia da água para remover a mancha, não apenas limpando a blusa de Ina, mas também lavando inadvertidamente os óculos de Sato. Quando a blusa de Ina secou com a ajuda da magia do vento, Sato ousou olhar para trás. Depois de sair do beco, Sato perguntou a Ina como ela recitava seus feitiços. E ao ouvi-la, ele achou que parecia que ela estava fazendo um rap. Conversas posteriores revelaram que Ina só começou a estudar magia seriamente há 3 anos, embora seus pais a tenham orientado a se tornar uma maga desde muito jovem, fazendo-a ler histórias em quadrinhos sobre a história da magia. Ina gostava dessa criação e estava empolgada com a perspectiva de um dia poder voar. Quanto a Sato, quando perguntado por que ele estudava magia, ele respondeu que, como sua pensão não tinha banheiro, ele queria usar magia ao invés de tomar banho ao ar livre. Ina caiu na gargalhada ao ouvir esse motivo pela primeira vez. Ao fazê-la rir, Sato ganhou o apelido de o Bobo da Corte e também recebeu elogios como cavalheiro por admirar o sonho dela de voar. Depois de caminhar por um tempo, eles pararam em uma barraca que vendia pomada que cura feridas externas, e Sato decidiu comprar algumas para sua senhoria, que tinha sido muito prestativa com ele. Após a compra, Ina perguntou a Sato se havia outro lugar que ele gostaria de ir, e ele expressou seu desejo de ir ao topo. Portanto, Ina o levou até as muralhas da cidade para aproveitar a brisa e ver a paisagem da cidade de cima. Naquele momento, Sato notou um moinho de vento gigante à distância. Ina explicou que se dragões atacassem, ele poderia servir como fonte de energia. Vendo o interesse de Sato, Ina se ofereceu para levá-lo até lá. No caminho para o moinho de vento, eles decidiram visitar um templo primeiro. Lá dentro, viram uma pintura que retratava uma batalha entre um herói e um rei demônio. Ina mencionou que a espada sagrada emitiria um brilho azul quando empunhada pelo herói. Sato, curioso, perguntou se ela brilharia se outra pessoa a segurasse. Ina explicou que talvez houvesse exceções se a pessoa fosse reconhecida pela espada sagrada. De repente, uma freira chamada Ona apareceu e comentou que ser capaz de usar a espada sagrada pode não ser necessariamente uma coisa boa. Ela mencionou que apenas heróis que respondem ao chamado da deusa Paron poderiam se opor ao rei demônio. Após a declaração de Ona, ela perguntou se sua amiga, Ina, estava namorando Sato. Isso deixou Ina extremamente envergonhada, e ela lutou para explicar em seu estado de confusão. Querendo acelerar a jornada até o moinho de vento, eles então alugaram uma carruagem. No entanto, uma pedra na estrada fez a roda tropeçar, fazendo Ina cair sobre Sato, o que acabou sendo um ato deliberado do tio para promover proximidade entre eles. Após isso, Ina apresentou Sato ao sistema de defesa da cidade. Cada torre tinha um canhão mágico com um poder destrutivo formidável, mas uma havia sido destruída por um dragão 2 anos antes. Felizmente, era apenas um pequeno dragão, então o dano foi mínimo. Comparado a 40 anos atrás, as muralhas externas da cidade foram completamente destruídas por um dragão negro. Neste momento, Sato perguntou se o rei demônio esteve envolvido naquele incidente. Segundo Ina, isso dependia da natureza daquelas criaturas, e os mais assustadores eram os reis demônios que usavam o intelecto para controlar tribos demoníacas, já que demônios só podiam ser feridos por magia e artefatos mágicos.
Nesse instante, eles viram uma grande multidão reunida para ouvir um padre falar sobre os asseclas do rei demônio. Depois de ouvir o padre afirmar que os Adin eram remanescentes de tribos demoníacas, ele instigou a multidão a puni-los para ganhar mérito para si mesmos. Incapaz de assistir essa injustiça, Ina avançou para pará-la. Enquanto isso, usando sua habilidade de avaliação, Sato descobriu que as meninas Adin não eram escravas do padre, mas pertenciam a um homem parecido com um rato que estava sentado e observando de longe. Além disso, seus cúmplices estavam se misturando na multidão, incitando o povo. Então, enquanto protegia as garotas Adin, Sato discretamente derrubou cada capanga um por um. Neste momento, um sacerdote de outro templo apareceu, defendendo Iena, o que escalou a confrontação verbal entre os dois lados. Enquanto o mentor estava desfrutando do drama que havia criado, Sato apareceu de repente, e antes que o homem pudesse reagir, Sato deu um chute forte em seu estômago. Sato então trouxe o mentor diante da multidão para expor seu esquema. Este homem havia emprestado escravos e tentado enganar as pessoas, alegando que pedras comuns eram sagradas. Justo quando a multidão especulava se ele fazia parte da tribo demoníaca, de fato, isso se revelou verdadeiro. Sato então lembrou-se de detectar um membro da tribo de demônios na cidade ao chegar. Embora todos os cidadãos tenham fugido, os três Ajin não conseguiram se mover. Porque se agissem sem a ordem de seu mestre, seus colares os estrangulariam. Quando seu mestre foi morto pelo demônio, eles não estavam mais sujeitos a essa restrição. Aproveitando a oportunidade, Sato imediatamente os libertou de seu controle. Quanto ao demônio, ele de repente lançou um feitiço de magia negra, e quando Iena liderou soldados para ajudar Sato, eles foram involuntariamente puxados para isso com ele. Depois de recobrar a consciência, Sato se encontrou em uma caverna com os três Adin e ouviu o monstro de um olho só divagando sobre o medo. Ele afirmou que criaria monstros para destruir o grupo de Sato, aproveitando o medo que isso lhes causaria. Depois que o demônio saiu, Sato se apresentou para as três garotas, que, não tendo nomes, pediram que ele as nomeasse. Sato chamou a garota que parecia um gato de Tama, a garota que parecia um cachorro de Pochai, e a garota que parecia um lagarto de Lisa. Depois de lhes dar toalhas e água para se limparem, além de pomada para curar seus ferimentos externos, Sato ficou satisfeito, embora as meninas inicialmente hesitassem em aceitar esses itens. Elas nunca tinham sido tratadas com tanta gentileza e só aceitaram quando Sato insistiu, colocando como uma ordem. Depois de se limparem, também desfrutaram de uma refeição farta. Assim que as garotas estavam bem alimentadas, Sato começou a avaliar a situação. Usando suas habilidades, ele determinou facilmente uma rota através do labirinto, incluindo as localizações de Iena e dos soldados. Estranhamente, ele não conseguiu detectar o demônio de um olho só de antes, o que o deixou ansioso sobre potenciais emboscadas durante o movimento. Ao ver Sato se preparar para se mover, as três garotas expressaram medo, afirmando que estavam dispostas a serem usadas como isca se ele concordasse em liderá-las. Sato as tranquilizou que não tinha tais intenções e estava apenas verificando o caminho. Ele então deu a Lisa uma espada, lembrando-a de só entrar em combate sob seu comando. À medida que avançavam, Pochai de repente sentiu o cheiro de sangue, e quando se aproximaram, viram um monstro devorando um cadáver. Lisa sugeriu que eles passassem despercebidos enquanto o monstro estava distraído. No entanto, Sato decidiu usar sua arma para praticar e melhorar suas habilidades de tiro, rapidamente elevando-as ao nível máximo para derrubar a criatura eficientemente. As meninas ficaram impressionadas e curiosas sobre sua arma, que Sato explicou ser uma arma mágica, instruindo-as a manter isso em segredo. Usando parte do monstro derrotado, Sato fez uma lança e estava prestes a entregá-la a Lisa, quando percebeu que ela procurava o núcleo do monstro, um item valioso. Sugerindo que ele o mantivesse pelo valor, Lisa entregou a espada que havia recebido para Tama. Em seguida, Sato usou sua arma para quebrar as correntes que prendiam as garotas, assustando Tama e Pochai com o barulho repentino. Depois de se desculpar com eles, ele pediu a todos que o seguissem e saíssem do labirinto. Embora eles tivessem derrotado vários monstros até agora, os níveis das meninas não tinham mudado. Naquele momento, Sato teve uma ideia e pediu a Tama para coletar pedras. Quando encontraram um monstro, ele não o matou, apenas o feriu enquanto instruía Tama a jogar pedras nele, e Lisa a esfaqueá-lo com sua lança. Assim que terminaram essas ações, Sato deu o golpe final para acabar com isso. Depois, ele disse a Tama e Lisa para ficarem para trás para coletar o núcleo do monstro, enquanto ele e Pochai foram à frente para repetir o que tinham feito antes. No entanto, o resultado foi que a garota fugiu em pânico após atirar pedras nele, e logo depois de terminar, Sato a seguiu até onde estavam as outras duas. Assim que se acalmou, Pochai imediatamente pediu desculpas a Sato, mas ele não estava bravo por ela ter fugido. Ele estava apenas com medo de que ela pudesse morrer se continuasse a entrar em pânico assim. Depois disso, eles repetiram a estratégia muitas vezes, e depois de um tempo, tanto Tama quanto Pochai alcançaram o nível 5, enquanto Lisa alcançou o nível 6. Quando Sato percebeu que todos os três estavam exaustos, ele lhes disse para descansar e distribuiu comida para que pudessem rapidamente recuperar sua energia.
Depois, o jovem lhes disse para descansar confortavelmente, mas Lisa recusou, então Sato teve que usar um tom autoritário para dizer a ela para dormir, enquanto ele ficaria acordado para vigiá-los. Após descansar, eles continuaram seu caminho e derrotaram muitos monstros. No caminho, eles descobriram uma casa antiga e entraram nela para reunir suprimentos necessários. Pouco depois, as 3 meninas conseguiram derrotar um monstro sozinhas. Após essa vitória, elas desfrutaram de uma deliciosa refeição de rãs grelhadas. Depois de comerem até se saciar, as 3 meninas foram se banhar juntas e, após o banho, continuaram a dormir para recuperar suas energias. Quando retomaram a jornada, de repente encontraram um slime de nível 10. Vendo isso, Sato tentou usar uma bola de fogo para derrotá-lo, mas falhou. Naquele momento, Lisa sugeriu uma maneira de derrotar o slime mirando em seu núcleo. Em seguida, Tama percebeu que a parede atrás do slime era muito estranha, e quando Sato verificou, ele descobriu que havia uma passagem atrás da parede. Depois que ele terminou de verificar, de repente um lobo de nível 40 apareceu e imediatamente atacou Sato, que estava mais próximo. Sato rapidamente usou uma armadilha atrás da parede, fazendo-a cair. Enquanto continuavam seu caminho, viram 3 casulos de aranha com seres vivos dentro. Sato então instruiu as meninas a ajudarem as pessoas presas dentro. A primeira pessoa era um nobre que prometeu recompensar Sato por salvá-lo. A segunda pessoa era um comerciante de escravos. E a terceira pessoa não era ninguém menos que o jovem que anteriormente repreendeu Pochai. Ele não queria que a garota o tocasse, então pediu que ela lhe entregasse a faca. Ao ver isso, Sato disse a Pochai para se afastar e ignorar o jovem. O nobre, irritado com os gritos dele, ameaçou assá-lo ali mesmo sem esperar que o monstro-aranha retornasse. Depois de avançar um pouco, as 2 jovens de repente ouviram sons de luta à frente. Portanto, Sato imediatamente instruiu as 3 meninas a ficarem perto dele enquanto ele as direcionava para ajudar aqueles que estavam lutando. Porém, o jovem Somaru não seguiu as instruções de Sato, mas em vez disso tentou provar a si mesmo. Como resultado, ele não apenas falhou em derrotar um demônio de baixo nível como um slime, mas também foi humilhantemente resgatado pelas 2 garotas. Graças ao apoio do grupo de Sato, os soldados também conseguiram retomar o controle da situação. Sem ver Ina, Sato foi procurá-la e a encontrou sendo contida, então ele a libertou e recebeu um abraço caloroso em troca. O momento romântico foi breve, pois Onna interrompeu, enfatizando a necessidade de priorizar a derrota dos demônios, e quando questionado pela bruxa, Sato respondeu que conhecia suas fraquezas através de Lisa. Ina ficou profundamente triste ao ouvir o homem de quem gostava mencionar outra garota. Depois que todos os demônios foram derrotados, Onna tratou os ferimentos de todos. Ina também recuperou o ânimo ao saber que Lisa era a garota bestial que ela havia conhecido na praça. Enquanto esperava que os soldados arrombassem o portão de ferro, Tama novamente notou algo estranho sobre a parede, que também tinha um corredor atrás dela conectado ao lugar onde Sato havia empurrado o lobo mais cedo. Nesse exato momento, os soldados de repente entraram em pânico ao descobrir um baú de tesouro. No entanto, em vez de dinheiro ou objetos de valor, o baú continha um demônio de um olho só. Para derrotá-lo, o nobre pediu aos soldados que ganhassem tempo para ele lançar um feitiço. Ao ouvir isso, o demônio usou magia de pedra para quebrar suas defesas, e depois usou ondas sonoras para induzir alucinações em todos os soldados. Aqueles afetados viam seus camaradas como inimigos, e Sato não teve escolha a não ser nocauteá-los. A essa altura, o nobre havia terminado de lançar seu feitiço e estava tentando destruir o demônio. No entanto, foi ineficaz, pois o demônio era resistente à magia. Observando a situação, Sato percebeu que era o único que ainda podia lutar. No entanto, naquele momento, o lobo de antes apareceu procurando encrenca. Ao ver isso, Sato teve uma ideia e deixou que ele o empurrasse para o corredor. Uma vez em um local isolado, Sato tirou uma espada sagrada de seu inventário, o que lhe permitiu derrotar o lobo facilmente e sem muito esforço. Como a espada sagrada não o reconheceu, Sato sofreu danos ao usá-la. Como resultado, ele teve que embainhar a espada e esperar até que ela o aceitasse. Enquanto isso, Ina e os soldados ainda estavam tendo muitos problemas com o demônio. Naquele momento, Sato apareceu em um disfarce diferente graças a uma peruca e máscara compradas no mercado. Com sua ajuda, os mágicos encontraram uma brecha para causar dano ao demônio. As 3 meninas feras acordaram, e embora não pudessem ver Sato, elas podiam senti-lo pelo cheiro. Sem querer ser descoberto, o jovem rapidamente derrotou o inimigo. Percebendo que estava perdendo, o demônio criou um círculo de invocação. Sato tentou impedi-lo, mas o demônio antecipou isso e conseguiu detê-lo, ganhando tempo suficiente para invocar seu mestre. Segundo o demônio, seu mestre fazia parte do Rei Demônio. Depois disso, o demônio de alto nível decidiu recompensar o demônio de um olho fundindo-se com ele através da absorção. Após absorver seu subordinado, a força do demônio aumentou.
Sem outra escolha, Sato continuou a usar a espada sagrada. Ao ver a espada familiar, o demônio confundiu Sato com um herói e endureceu continuamente seu corpo para torná-lo o mais durável possível. Como resultado, Sato enfrentou dificuldades imediatamente, já que não conseguia utilizar a espada sagrada de forma eficaz. Ele pretendia usar o Meteor Rain, mas percebeu que o espaço era muito apertado. Não só Sato estava lutando, mas todos estavam tentando apoiá-lo. Embora eles não estivessem causando muito dano, sua magia ainda era eficaz. Ao ver isso, Sato lembrou-se das palavras de Ina e, em seguida, maximizou sua habilidade de bola de fogo, deixando de lado a espada e pegando um cajado para lançar a magia aprimorada. Sato ficou surpreso ao ver o demônio sofrer danos significativos com o feitiço, que os espectadores confundiram com magia de alto nível quando era apenas um feitiço básico. Naquele momento, Sato lembrou-se de uma verdade deste mundo. Apenas um herói podia utilizar totalmente o poder de uma espada sagrada. Embora Sato possuísse a espada sagrada, ele não tinha o título de herói, mas ele tinha um título similar, o de matador de deuses. Então, quando ele combinou seus esforços com uma espada divina de seu inventário, ele derrotou com sucesso o demônio, enquanto este ainda estava confuso sobre o que tinha acabado de acontecer. Ao voltar para o chão e ver Sato, as 3 garotas feras ficaram muito contentes. No entanto, o humor deles azedou quando Sato respondeu à pergunta de um soldado, indicando que as 3 não eram exatamente suas escravas. Passando adiante, um homem então disse a Sato que alguém precisava encontrá-lo. Quando Sato disse para as garotas bestas virem junto, elas imediatamente se animaram. Naquele momento, o jovem Sumaru apareceu, agradeceu às garotas bestas e pediu desculpas a Pochai por tê-la chutado antes. Depois que o jovem saiu, Ina de repente correu e abraçou Sato. E após a batalha, Sato finalmente recebeu o título de herói, graças ao senhor. Nidoran, as 3 garotas feras tornaram-se oficialmente escravas de Sato. Além de ajudá-lo com a papelada, o senhor. Nidoran também queria apresentar alguns outros produtos. Então, de um abrigo humilde, uma garota frágil chamada Lulu saiu para cumprimentá-lo. A segunda pessoa chamava-se Arisa, que era também a garota que Sato havia conhecido anteriormente na rua. O que surpreendeu ainda mais Sato foi como ela pronunciou seu nome com tanta facilidade. Cético, ele então sussurrou a mesma frase no ouvido das 2 garotas. Somente Arisa reagiu quando ele mencionou em japonês que havia uma aranha no cabelo deles. No entanto, Sato decidiu escolher ambos porque não podia abandoná-los. Através da personalidade de Arisa, ele aprendeu que ela era extrovertida, bem diferente de Lulu, que era tímida e frágil. Curiosa sobre os escravos de Sato, Arisa depois se aproximou de Pochai e Tama, naturalmente gostando deles, e até elogiando como as meninas eram fofas. Ao ver isso, Lisa avançou para cumprimentar os novos membros, e Sato também ficou feliz por eles não terem preconceito contra escravos. Assim que entraram na cidade, a barriga de Lulu roncou de fome. Observando isso, Sato sugeriu taticamente que o grupo deveria comer algo, o que iluminou os olhos de Pochai e Tama, enquanto Arisa ficou impressionada com a gentileza de Sato, já que os escravos só recebiam pão preto, no máximo com um pouco de sopa quente, e o grupo de Lisa só recebia uma refeição por dia. Quando estavam com fome, eles pegavam qualquer coisa comestível, como flores e grama selvagem, para encher seus estômagos. Ouvindo isso, Sato mais tarde levou as garotas a um jantar luxuoso. Seus olhos brilharam ao ver toda a comida deliciosa na frente delas. No entanto, todas as meninas foram muito educadas e esperaram até que Sato desse permissão antes de começarem a desfrutar. Pochi e Tama, ao experimentarem pela primeira vez uma comida tão boa, esqueceram de assoprar para esfriar, enquanto Arisa quase foi dominada pela fofura das 2 meninas. Embora não fosse comparável às refeições do albergue Jed, a comida aqui agradava bastante ao paladar de Sato. Diferentemente dele, os jovens escravos não estavam acostumados com comida apimentada. Só Lisa conseguia suportar, então ela aconselhou os outros a não exagerarem e a experimentarem outros pratos. Naquele momento, Sato percebeu que as roupas das meninas estavam todas gastas, então ele decidiu sair para pedir mais comida e aproveitar a oportunidade para comprar roupas novas para elas. Lisa se ofereceu para acompanhá-lo, mas Sato a instruiu a ficar e comer com todos. Depois das compras, o jovem viu uma barraca vendendo espetinhos de frango grelhado, então parou para comprar alguns porque tinha ouvido Lisa mencionar que gostava do prato. No caminho de volta, Sato de repente viu um grupo de homens besta que estavam com fome, então decidiu dar a eles os espetinhos de frango grelhado e prometeu compensar Lisa mais tarde. As meninas pareciam muito animadas depois que Sato comprou roupas novas para elas. Até Lisa teve que reconhecer o senso estético de seu mestre. Depois disso, Sato levou as meninas de volta à pousada Jed. Como o número de pessoas tinha aumentado, o jovem planejava alugar outro quarto. No entanto, de acordo com a proprietária, a pousada estava completamente reservada naquela época. Mas o que mais incomodava Sato eram os olhares hostis que todos davam aos escravos. Portanto, Sato decidiu acampar com eles e os 2 jovens ficariam em seu quarto. Naquele momento, Arisa de repente falou, pedindo a seu mestre que ficasse calmo, então usou secretamente seus poderes para ganhar a simpatia das pessoas ao redor.
Depois de ouvi-la, as atitudes deles mudaram, e a proprietária também lembrou que o estábulo da pousada ainda estava utilizável. Sato então usou seus poderes para criar um colchão para as 3 garotas escravas e instruiu-as a gritar se alguém entrasse sorrateiramente e ele viria resgatá-las. Ao retornar ao quarto, Lulu tentou ajudar Sato a trocar de roupa, mas o jovem disse que não era necessário. Ele ficou ainda mais envergonhado quando viu que tanto a garota quanto Arisa tinham tirado todas as roupas. E quando Sato ordenou que se vestissem, Arisa ficou muito surpresa e Lulu começou a chorar, pensando que não poderia ajudar seu mestre. Vendo isso, Sato deu um passo à frente para colocar um casaco nela e disse para não fazer mais essas coisas. Mais tarde, enquanto dormia profundamente, Sato de repente aprendeu magia espiritual e resistência à magia espiritual. Quando ele lentamente abriu os olhos, viu Arisa sentada em cima dele. Não só ela não estava vestindo nada, mas também o beijou à força. E se não fosse pela sua resistência à magia espiritual, Sato poderia ter cometido um erro. Arisa ficou muito surpresa ao perceber que ele conseguiu neutralizar suas habilidades. Para evitar que Arisa causasse mais problemas, ele a proibiu de usar magia. Agora Sato percebeu que foi Arisa quem a usou nas pessoas na pousada anteriormente. Portanto, além de proibir seu uso, ele também pediu para ela desfazer o feitiço sobre eles. No entanto, ela fingiu ser ingênua, como se não soubesse de nada. Vendo isso, Sato aprimorou suas habilidades de interrogatório para fazê-la confessar tudo. Graças a isso, Sato descobriu que desde o primeiro encontro, Arisa se apaixonou perdidamente por ele, com seu cabelo preto elegante e rosto inocente fazendo-a desejar tê-lo como marido. Agora que Sato era seu mestre, ela não queria que ele a servisse porque não podia aceitar isso, então usou magia para tê-lo. Mas a verdade é que, inicialmente, Arisa só pretendia se esgueirar para a cama para assistir Sato dormir, mas ela não conseguiu resistir aos seus próprios desejos e foi assim que a situação se intensificou. Depois, Arisa admitiu que ela também era japonesa como Sato. Mais precisamente, ela havia reencarnado aqui e mantido as memórias de sua vida anterior. A julgar pelo cabelo preto de Sato, ela supôs que ele tinha sido convocado aqui como um herói. Arisa também mencionou que Sato era a segunda pessoa japonesa que ela conheceu neste mundo, mas o outro não era Lulu. Na verdade, era seu grande ancestral. Se tivesse nascido no Japão, Lulu poderia ter se tornado uma idol com sua aparência, já que as pessoas neste mundo não a achavam atraente. Retomando o assunto anterior, Arisa então perguntou a Sato se ele tinha sido reencarnado ou invocado. Segundo ela, reencarnação implicava aqueles que tinham morrido em outro mundo e renasciam aqui, enquanto invocação significava ser trazido à força para este mundo através da magia. No entanto, Sato não se encaixava em nenhum dos cenários. Ele não apenas não encontrou nenhum deus, mas também não viu nenhum círculo de invocação e seu nível era apenas um número redondo sem melhorias. Mas ao refletir, Sato achou que sua habilidade de chuva de meteoros estava bastante desequilibrada. Deixando isso de lado, Sato então perguntou por que Arisa havia se tornado uma escrava, mas o autor havia escondido essa parte para que fosse revelada mais tarde. Na manhã seguinte, Marta trouxe Iena para o quarto de Sato para chamá-lo, e ambos ficaram imediatamente chocados ao ouvir Lulu falando enquanto dormia, dizendo coisas que poderiam ser mal interpretadas. Além disso, eles viram o jovem dormindo com uma garota nua. Portanto, Iena gritou, chamando Sato de pervertido, e então saiu correndo. Nesse momento, Arisa aconselhou seu mestre que seria melhor correr atrás dela. Ao ouvir isso, Sato rapidamente trocou de roupa e pulou pela janela para alcançar Iena. Então segurou sua mão e explicou tudo a ela, assegurando-lhe que era tudo um mal-entendido. Naquele momento, Sato explicou que ele não comprou escravos para tais propósitos, e a razão de Arisa estar na cama era porque ela tinha subido lá depois que ele adormeceu. Depois disso, Sato também usou palavras doces habilmente para elogiar a roupa de Iena, e mencionou que ele conhecia uma ótima loja de moda e queria levá-la lá. Após isso, Arisa teve que elogiar Sato por conseguir acalmar a situação em menos de 5 minutos. Ao ouvir isso, Sato deu-lhe um peteleco na testa porque ela foi a causa de todo o problema. Depois de pedir para ela reunir todo mundo, Sato lembrou-se da história da noite anterior. Segundo Arisa, ela já foi uma princesa e tentou usar seu conhecimento de uma vida anterior para fazer o reino prosperar. Inicialmente tudo correu bem, mas com o passar do tempo, as coisas começaram a desmoronar. Em meio a isso, quando seu país estava enfraquecido, um reino vizinho invadiu, executou publicamente o rei e o príncipe coroado, e os sobreviventes perderam seu status e se tornaram escravos. No entanto, um dia, inesperadamente, um demônio apareceu, destruiu o castelo e a capital. Com o caos que se seguiu, Arisa e Lulu fugiram para as montanhas achando que estavam seguras, mas foram surpreendentemente descobertas por um comerciante de escravos. De volta à realidade, as garotas se reuniram, exceto Lulu, que não se sentia bem.
Sato então deu a Arisa uma bolsa de dinheiro e disse para comprar itens essenciais para todos. Os homens bestas também a acompanhariam para protegê-la de batedores de carteira e sequestradores. E como precaução, Sato permitiu que Arisa usasse magia. Ao ver as meninas se darem bem, Sato se sentiu aliviada e acreditou que elas não mereciam ser tratadas como escravas. Quando Yana e Sato estavam sozinhas, Yana perguntou se Sato tinha algum plano para o dia. O jovem respondeu que pretendia procurar acomodação para seus companheiros. Querendo estar perto da pessoa que gostava, Yana sugeriu que gostaria de acompanhá-lo. Depois disso, os dois visitaram um escritório para encontrar um corretor chamado Nad. Sabendo do desejo de Sato de viver com seus companheiros, Nad sugeriu o Distrito Oeste, que não era muito caro devido à alta taxa de criminalidade lá. No entanto, Sato estava interessado em lugares que custassem cerca de 1 moeda de ouro cada. Então, ao ouvir isso, Nad propôs várias opções adequadas. O primeiro apartamento parecia decente, mas seu antigo proprietário havia sido assassinado por um criminoso. A segunda era em frente a um bordel, e a terceira tinha um esconderijo de gangue criminosa embaixo. Sem encontrar um lugar que satisfizesse Sato, Nad mencionou que voltaria para seu escritório para ver se havia outros lugares adequados. Enquanto esperavam, Sato perguntou a Yana se ela queria ir a algum lugar, e ao ouvir isso, Nad sugeriu que eles deveriam visitar o novo mercado de pulgas que tinha sido inaugurado no dia anterior, sussurrando a Yana que era um ótimo lugar para um casal de namorados. No entanto, no meio do caminho, eles encontraram um grupo de seus companheiros que tinham terminado de fazer compras, e estavam guardando alguns itens de volta na acomodação. Com suas novas roupas, as meninas ficaram muito fofas, e Arisa até mudou a cor do cabelo para evitar o roxo, que ouviu ser um mau presságio aqui. Depois, Sato teve que levar todos para o mercado de pulgas, pedindo desculpas a Yana por tomar decisões sem consultá-la, mas ela disse que estava tudo bem. Para compensar, Sato comprou para Yana um par de brincos. Nesse momento, Arisa interveio, dizendo que também queria comprar algo. Então, Sato prometeu comprar um presente de escolha para cada uma delas. Depois disso, o grupo foi para um palco ao ar livre para assistir a uma peça. Era do gênero romântico, o que não agradou aos jovens. Até Lisa estava mais concentrada em observar os espetinhos ao redor do palco. A peça que Sato assistia era baseada em uma história real sobre um feiticeiro comum chamado Jin. Ele e a princesa Latina tinham um relacionamento muito romântico. O noivo da princesa, por ciúmes, mandou matar a família de Jin e até ameaçou astutamente mandar seu servo matar Jin também. Dominada pela tristeza, a princesa se suicidou para ficar com quem amava. Todos pensaram que a história havia terminado, mas de repente houve uma reviravolta. Os corpos de Jin jogados no abismo reviveram e se transformaram em um morto-vivo. Ele matou todos os capangas do malvado conde. No entanto, quando estava prestes a executar o próprio conde, um cavaleiro sagrado apareceu e matou Jin. A seguir, a personalidade do conde mudou dramaticamente, e ele foi redimido para se tornar uma boa pessoa. A caminho do banheiro, Sato encontrou um lenço. Quando ele foi devolvê-lo, o dono perguntou o que ele achou da peça que acabaram de ver. De acordo com ela, o roteiro original tinha Jin sendo morto após se vingar do conde, mas foi alterado devido às objeções da nobreza. Ela também mencionou que na história real, a protagonista feminina era uma plebeia felizmente apaixonada por um jovem, apenas para ser sequestrada pelo conde e forçada a se casar. Depois de se despedir do dono do lenço, Sato voltou para se reagrupar com todos. Ele percebeu que Yana e Arisa foram as únicas que assistiram à peça com seriedade. Embora seus sentimentos sobre isso fossem diferentes, não se solidarizando com a dificuldade da princesa Latina, Arisa achou que a princesa deveria ter pegado a espada e procurado vingança contra o conde. Ouvindo isso, Yana rebateu, argumentando que a princesa era a causa de tudo, tendo rompido o noivado que ambas as famílias haviam estabelecido. Arisa, sem querer ceder, usou Yana como exemplo, perguntando-lhe se ela escolheria a pessoa que sua família escolheu ou a pessoa que ela amava. Yana ficou momentaneamente atordoada, sem saber como responder, pois estava dividida entre o amor e o dever. Vendo o desconforto de Yana, Sato interveio e pediu a Arisa que se desculpasse com ela. Para mudar o clima, ele sugeriu que seus empregados fossem comprar alguns espetinhos para comer, com ele bancando a conta. Mais tarde, enquanto passeavam pelas ruas, eles inesperadamente encontraram o grupo liderado por Anona. Eles tinham acabado de sair de uma briga com os presas de formiga e estavam muito machucados e feridos. Segundo eles, tinham visto um grupo de cavaleiros rato cruzando a fronteira mais cedo, o que eles acreditavam ter atraído os presas de formiga para atacá-los. Depois que Yana tratou dos ferimentos dos 3 colegas de equipe, o grupo de repente ouviu um grito. Aconteceu que era de Juni, que tinha visto o grupo de Tama capturar uma formiga gigante. Naquele momento, Sato verificou os arredores em busca de ameaças restantes e viu um enxame se aproximando da cidade. Ele rapidamente instruiu as garotas a se prepararem para um confronto. Embora o inimigo fosse numeroso, eles eram apenas de nível 3, e assim, o exército poderia facilmente lidar com eles sem a ajuda dele. Na verdade, muitos nem conseguiam ultrapassar as barreiras protetoras simples que estavam no lugar.
Como Lulu não tinha habilidade de combate, Sato pediu para Arisa levá-la a um lugar seguro. Pochai e Tama foram designados para proteger a pousada, enquanto Sato e Lisa se dirigiam para a linha de frente para lutar ao lado do exército. Como era esperado, as formigas não foram páreo para Iena e sua equipe, e com o apoio adicional de Sato e Lisa, apenas algumas conseguiram penetrar as defesas. No entanto, aquelas que o fizeram foram rapidamente eliminadas pelo grupo de Pochai e Tama. Usando o rastreamento, Sato notou que algumas formigas tinham entrado no escritório de Nadi, então ele deixou Lisa lidar com a situação lá enquanto ele foi para o escritório de corretagem. Ao chegar, Sato usou um martelo de guerra para exterminar as formigas lá dentro, mas Nadi não conseguiu subir as escadas porque elas ainda estavam cobertas com o resíduo ácido das formigas. Enquanto Sato procurava algo para cobrir as escadas para Nadi, o gerente dela apareceu e ajudou-os. Para mostrar sua gratidão, Nadi beijou os dois jovens. Nadi explicou que seu gerente era na verdade um espírito da floresta, e não um elfo como muitos erroneamente acreditavam. Essa confusão remonta à primeira geração de heróis, que se referiam assim aos seres de orelhas compridas, e o equívoco persistiu ao longo dos milênios. Depois de sair da área, Sato viu o exército se livrando dos corpos das formigas. Quando Ina viu Sato, ela correu em direção a ele, mas desajeitadamente caiu nele. Ela expressou arrependimento pelo fato de que o passeio deles foi interrompido. Embora quisesse continuar, teve que adiá-lo devido a outros compromissos. Enquanto isso, Sato percebeu que Lisa estava sendo coagida por um homem do exército a vender um núcleo de monstro. Reconhecendo imediatamente que o homem estava tentando explorar regulamentos do governo para fraude, Sato tirou sua licença de comerciante e exigiu que o homem escrevesse um recibo para a transação. O homem argumentou que não havia necessidade de tantas formalidades, pois não se tratava de um caso de roubo. No entanto, Sato, como comerciante, insistiu na meticulosidade, mesmo ao lidar com divindades, enfatizando a importância de transações cuidadosas. Graças à sua diligência, Sato descobriu que o homem havia anotado o valor errado e exigiu o pagamento correto. O dinheiro extra ajudou quando a noite caiu, permitindo ao grupo oferecer um banquete luxuoso, que foi ainda mais enriquecido por vários pratos presenteados pelo estalajadeiro, como um agradecimento a Pochai e Tama por protegerem a estalagem durante o ataque de formigas. Durante a celebração, ao notar que Lulu ainda não estava bem, Sato saiu para comprar remédio para ela. No caminho, ele encontrou duas pessoas que havia resgatado no labirinto. Vendo o desejo sincero de retribuir, Sato não pôde recusar. Isso o levou a uma taverna onde várias garotas estavam servindo perto de sua mesa. Depois de sair da taverna, Sato avistou uma pena de coruja, e logo ouviu os sons de uma briga em um beco. Correndo em direção ao barulho, ele encontrou várias figuras misteriosas e rapidamente sacou sua arma para lidar com elas. Ele então percebeu que a pessoa sendo perseguida era o Cavaleiro Rato mencionado pelo grupo de Anona. Apesar de estar gravemente ferido, o cavaleiro pediu a Sato para cuidar primeiro de uma princesa. Sato então levou ambos para o lugar de Nadi, mas encontrou ela e a gerente dormindo, então teve que arrombar a fechadura para entrar. Ao ouvir o barulho, eles desceram e viram Sato, que prontamente pediu desculpas por ter entrado sem ser convidado, explicando que fez isso querendo que a gerente encontrasse alguém que ele conhecia. No entanto, quando o gerente viu o Cavaleiro Rato, ele negou conhecê-lo. Acontece que a pessoa que Sato queria mostrar não era o cavaleiro, mas uma pequena fada chamada Mia, que o gerente realmente conhecia. Segundo ele, Mia era o nome dela. Ao ouvir algum barulho, a garotinha de repente acordou. Mas depois de ver Sato e elogiá-lo por sua beleza, ela voltou a dormir. Naquele momento, a situação do velho rato engenheiro piorou. Vendo isso, Nadi decidiu correr e chamar o padre para tratá-lo. E Sato também quis acompanhá-la, porque estava preocupado com ela saindo sozinha a esta hora. Na manhã seguinte, quando Erisa soube que Sato tinha ido à Torre Azul, ela o repreendeu. Apesar de ter uma jovem e bonita garota em casa, verde e fresca, ele não sabia como aproveitar, e em vez disso, seu corpo cheirava inteiramente a pele de animal. Sato então explicou que ele tinha saído na noite passada para encontrar remédio para Lulu, e no caminho, ele acidentalmente salvou um homem besta que estava à beira da morte. Ao ouvir isso, Erisa mostrou uma expressão de ciúmes e perguntou a Sato se a pessoa era do sexo masculino ou feminino. Embora Sato tenha dito a ela que era um homem, ela ainda fez suposições selvagens, alegando que talvez seu mestre preferisse esgrima, razão pela qual ele não a havia tocado. Neste momento, Lulu acordou devido ao barulho da discussão deles. Vendo isso, Sato disse a Lulu para cuidar de sua saúde e entregou-lhe a bolsa de remédios. Depois de trocar de roupa, o jovem foi até Nadi e, segundo ela, o engenheiro rato havia passado da condição crítica. Mia não estava ferida, ela estava apenas cansada e exausta. De acordo com o gerente, Mia apresentou sintomas semelhantes à depressão de mana por muito tempo. Quando Sato usou sua habilidade de avaliação, ele descobriu que Mia não estava nem doente nem amaldiçoada,
Então, embora muito lentamente, sua mana estava se recuperando gradualmente. Nad mencionou que uma poção de mana aceleraria a recuperação, mas era muito cara. E outra maneira era levar Mia a lugares ricos em mana, como linhas lei ou fontes. Infelizmente, os dois locais que atendiam a esses requisitos eram o Castelo do Conde e o Vale do Dragão. O segundo local já tinha sido conquistado, então Sato estava incerto sobre ir para lá. No entanto, antes que ele pudesse tomar uma decisão, ele de repente ouviu um barulho no andar de cima. Sabendo que Mia tinha acordado, ele disse a Nad para subir até ela. Assim que viu Sato, a garotinha disse que ele era um usuário de espírito. No entanto, o jovem nunca tinha visto um espírito antes, e segundo Nad, apenas aqueles com visão espiritual podiam vê-los. Depois de explicar, ela disse a Sato para ficar com Mia enquanto ela descia para cozinhar. Quando apenas os dois ficaram, o jovem perguntou à garota exatamente o que era um espírito. Ele ficou surpreso quando Mia os descreveu como algo muito macio e brilhante. Sentindo-se desamparado, Sato tentou pedir à garota que dissesse bom dia na língua dos elfos. Graças a essa ação, ele posteriormente aprendeu o idioma e entendeu que espíritos existem ao longo das linhas lei para nutri-los. Tendo deixado seus pupilos em casa por um bom tempo, Sato então pediu permissão para voltar. Mas vendo que Mia não queria que ele fosse embora, ele prometeu que voltaria em breve. Assim que voltou para o alojamento, Sato viu Arisa ensinando escrita às crianças fera. Então o jovem decidiu verificar o que as crianças haviam aprendido. Aconteceu que cada carta que mostrava animais em seus olhos somava a palavra carne, porque as crianças respondiam com rostos radiantes, então Arisa não teve coragem de corrigir. Preocupado com o futuro das crianças, Sato mais tarde as corrigiu diretamente. Um momento depois, Martha apareceu de repente e disse a June para parar de brincar e voltar ao trabalho, mas ela ficou surpreendida quando a garota disse que já tinha terminado tudo. Acontece que com a ajuda de Tama e Pochi, a garota tinha terminado tudo tão rapidamente. Durante o almoço depois, Sato contou a todos sobre Mia e o Cavaleiro Rato. Quando souberam que ela era uma princesa, as garotas expressaram o desejo de conhecê-la. Lulu também iria porque sua saúde havia melhorado significativamente. Quando eles realmente viram Mia, todos ficaram maravilhados não apenas com sua beleza, mas também com a cor de seu cabelo. Vendo isso, Sato se sentiu seguro em deixar Mia sob os cuidados das crianças. No entanto, parecia que a menina conseguia falar com estranhos porque Sato estava lá. Mais tarde, quando Sato desceu, Nad de repente perguntou se ele era um comerciante, pois achou estranho que ele não tivesse uma carruagem como outros comerciantes. Ouvindo isso, o jovem continuou a se gabar de que seu cavalo havia fugido atrás de uma estrela cadente. Depois de ouvir a resposta dele, Ned expressou sua intenção de apresentá-lo a um lugar que vende carruagens, já que um amigo comerciante do gerente estava prestes a se aposentar e estava muito ansioso para vender a sua junto com 2 cavalos. Sato agradeceu a sugestão sobre a carruagem, mas ele não tinha licença para dirigi-la. Nesse ponto, Lulu mencionou que tinha experiência com carruagens puxadas por cavalos e poderia ensiná-lo. Ao ouvir isso, Sato imediatamente pediu a Nadi que o apresentasse àquela carruagem, surpreendendo-a porque ele nem perguntou sobre o preço. Felizmente, naquele momento, uma carruagem passou pela janela, permitindo que Sato usasse sua habilidade de estimativa e determinasse seu valor. Isso o permitiu propor um preço razoável, incluindo uma comissão para ela. No dia seguinte, Sato e as meninas tiveram uma sessão de acampamento fora das muralhas da cidade. Graças à habilidosa coordenação de Arisa, eles prepararam tudo muito rapidamente. Ela até criou utensílios do velho mundo como uma chaleira para usar. Como resultado, o grupo liderado por Tama fez barulho quando ouviu a água fervendo. Sato explicou que o som era apenas para avisar que a água havia fervido, e o barulho era porque a água se transforma em vapor quando aquecida. Nesse ponto, Arisa interveio, dizendo que tal explicação não seria compreensível para as crianças. Então ela simplificou, explicando que depois que a água ferve, produz uma fumaça branca. E quando a fumaça é forte, pode facilmente levantar a tampa da chaleira. É semelhante a como quando uma pessoa sopra em algo, o vapor ajuda a criar um som. Depois de se saciarem, enquanto Sato observava as crianças brincarem, ele de repente avistou 3 pontos brancos se aproximando deles. Eram as crianças fera a quem ele havia dado comida antes. Querendo agradecer a Sato, eles escolheram muitas frutas para ele. Embora ele quisesse aceitá-los para não desapontar seus sentimentos, ele achou que as crianças precisavam mais deles. Então ele tirou um monte de carne e ofereceu de volta às crianças, dizendo que seu grupo não conseguiu terminar e queria que os 3 pegassem. No dia seguinte, Nadia entregou a carruagem para Sato, e naquele momento, Arisa sugeriu que o jovem a usasse para levar Mia de volta para casa. Ouvindo isso, Sato imediatamente concordou, mas disse que precisava discutir com o gerente. Enquanto esperava ele voltar, Sato aproveitou a oportunidade para pedir a Lulu que o ensinasse a dirigir a carruagem. Depois de interagir com Lulu, ele a achou bastante aberta, especialmente quando ele falou sobre Arisa, a irmã de Lulu, o que a fez falar muito à vontade. Através da conversa,
Sato percebeu que Arisa não tinha revelado à irmã que possuía memórias de uma vida passada. Com a orientação de Lulu, Sato conseguiu desbloquear a habilidade de conduzir uma carruagem, a qual ele rapidamente aprimorou ao máximo após apenas algumas rodadas de prática. Enquanto estavam na estrada por um bom tempo, Lulu ficou cansada. De repente, Sato sentiu uma presença estranha à frente e, ao olhar para um galho de árvore, avistou um gato coruja preto olhando fixamente para ele antes de voar e pousar na carruagem que passava. Depois de voltar ao escritório da corretora, Sato viu que as crianças também estavam lá. Graças a uma poção de mana trazida pelo gerente, Mia agora estava apta a sair. Para celebrar a recuperação da princesa, Arisa sugeriu que Sato organizasse uma festa. Naturalmente, ele concordou imediatamente, pois não queria decepcionar as crianças. Depois de pedir a Lisa e Lulu para comprarem suprimentos para a festa, Sato mais uma vez viu o gato coruja preto observando-os. Quando ele entrou na casa de Nadi, ela informou que o Sr. Rato havia despertado. Ao encontrar seu benfeitor, Sr. Rato agradeceu e se apresentou como Mai, relembrando tudo o que havia acontecido com Mia. De acordo com ele, Mia havia sido sequestrada por uma bruxa e presa em um lugar chamado Gruta. Depois de escapar, Mia encontrou o grupo de Mai, que então tentou levá-la ao gerente dessa cidade, até mesmo atribuindo o ataque das formigas voadoras na cidade à mesma bruxa. Sato sentiu que o gerente, Yuya, era o único que sabia a razão, mas parecia relutante em divulgá-la, então ele decidiu não pressionar mais. Naquele momento, Sato ouviu as meninas gritando do andar de baixo. Ele e o gerente desceram correndo para descobrir que elas estavam assustadas com o trovão. Naquele instante, Tama avistou o gato coruja preto dentro do prédio e, misteriosamente, um homem com uma capa preta apareceu de dentro da criatura. Subsequentemente, ele usou magia mental para controlar todos, mas não teve efeito em Arisa porque ela também possuía esse tipo de magia. Sato também conseguiu neutralizar isso graças ao despertar suas habilidades após ser encantado por Arisa. Quando o jovem usou sua habilidade de avaliação, ele viu que o nome do oponente era Gen, o que o fez pensar no protagonista da peça. Ao ver ele tentando levar Mia embora, Sato interveio e se apresentou. Embora tenha se apresentado como um comerciante, Gen insistiu que era descendente de um herói. Gen não tinha a intenção de machucar ninguém. Ele apenas queria que Sato entregasse a jovem Mia, o que Sato recusou imediatamente, já que ela era uma amiga importante para ele. Depois de declarar sua recusa, o jovem rapidamente atacou primeiro para ganhar vantagem, mas não teve sucesso e ainda foi controlado por Gen usando sombras. Ao ver seu mestre naquele estado, Arisa lançou um ataque mágico contra ele. Sendo comparado a um morto-vivo desprezível, o mago também retaliou, mas Sato o deteve. O gerente, Yuya, também ajudou, dando a Sato uma oportunidade de escapar do chicote de sombra de Gen. Mas a disparidade de poder entre os dois lados ainda era muito grande. Não querendo envolver todos, Mia então pediu para deixá-la para trás. Ouvindo isso, Arisa repreendeu a jovem enquanto secretamente recitava um feitiço escondida. Percebendo isso, Sato avançou para falar com Gen e distrair sua atenção. Mesmo já sabendo a identidade do inimigo, ele ainda fingiu perguntar para ganhar tempo. E depois que as preparações estavam completas, Arisa disse a Sato para se afastar para que ela pudesse atacar Gen. Mas o resultado ainda foi um fracasso, mesmo que ela tenha usado sua magia mais única. Naquele momento, ao ver o cabelo roxo de Arisa, ele percebeu que ela era uma pessoa reencarnada. Além disso, ele disse a Sato para aconselhar a jovem garota a limitar o uso da habilidade de antes se ele não quisesse que ela se tornasse um brinquedo nas mãos dos deuses. Depois de dizer isso, ele agarrou Mia e usou o chicote de sombra para bloquear Sato, enquanto o desafiava a segui-lo até um lugar chamado Berço, se ele não tivesse medo da morte. Naquela ocasião, o grupo da Lisa também chegou, e Sato disse aos dois para cuidarem dos outros, enquanto ele perseguiria o inimigo, prometendo voltar em segurança com Mia. Após passar pelo portão, Sato viu que estava cercado por um espaço indeterminado. Aqui, a resistência e a força física de Sato diminuíram gradualmente com o tempo. Até mesmo sua habilidade de escanear mapas se tornou inutilizável. Após alguma reflexão, Sato percebeu que este espaço era semelhante a um jogo, então ele usou suas habilidades como programador e conseguiu superá-lo. A cena diante dos olhos de Sato então parecia um templo divino, onde Mia também estava presente e sendo cuidada com muito carinho. Naquele momento, Gen de repente apareceu e ficou surpreso que Sato pudesse chegar lá. Ele acusou Sato de trapaça porque apenas aqueles que conquistam o berço poderiam chegar a esta sala. Isso fez Sato pensar que Gen era de fato o administrador daquele espaço. Ao ouvir isso, Gen rebateu, dizendo que não era um jogo, mas um desafio, e que os heróis que queriam chegar a este lugar primeiro tinham que conquistá-lo. Eles então ganhariam o direito de desafiar o rei imortal, que era ele. No entanto, Sato não estava muito interessado nesses assuntos. Sua prioridade era resgatar Mia.
Mas ele não pôde fazer isso imediatamente, porque foi então expulso do quarto do rei pelo feiticeiro. O propósito de Gen era fazer Sato conquistar todas as provas no berço novamente desde o início. Nesse momento, Sato já podia usar sua habilidade de escaneamento de mapas, e com isso, sabia que este lugar era adjacente ao território do Conde Rei, um lugar rico em mana, então não precisava se preocupar em resgatar Mia. No entanto, ele não podia voltar de mãos vazias, então decidiu entrar na árvore para resgatar a garota. Após passar pela porta, Sato imediatamente encontrou o inimigo. Mas eles eram apenas monstros de baixo nível e não representavam muito desafio. Graças à sua habilidade de escanear mapas, Sato sabia que o berço tinha um total de 200 andares, com os andares divididos em grupos de 10. E a cada 20 andares, havia uma escada em espiral que o ajudava a subir mais. Uma coisa que ele precisava estar ciente era que quanto mais alto ele fosse, mais fortes seriam os monstros. Continuando, Sato percebeu alguém dormindo atrás de uma pilha de folhas, e quando essa pessoa se revelou, ele percebeu que o oponente era uma dríade. Sato pensou que se pudesse derrotá-la, ele seria capaz de subir para o próximo andar. Mas como ela estava sem mana na época, ela adiou o encontro. No entanto, após observar por um tempo, a dríade notou que Sato era bastante bonito. Portanto, ela então pediu para ele se tornar dela, também mencionando que estava com fome e queria que Sato lhe desse algo para comer. Ele pretendia oferecer carne seca, mas a dríade recusou porque o que ela precisava era de mana. Sem outra escolha, ele permitiu que ela puxasse mana através de um beijo. Receber uma grande quantidade de mana do belo jovem satisfez a dríade, e depois ela abriu um caminho para Sato ir mais fundo. Lá, o jovem viu um laboratório abandonado e também encontrou um diário pertencente a alguém chamado Toya. Dizia que sua tribo de elfos tinha um apego estranhamente fraco à vida e uma vontade excepcionalmente frágil de resistir. Por isso, muitos jovens elfos haviam perecido em labirintos. O berço foi criado para instilar um instinto de sobrevivência nos elfos quando enfrentavam perigo. No entanto, ninguém o completou nos últimos 100 anos. O mestre do berço admitiu que criá-lo foi um erro, então decidiu selá-lo, até que a tribo dos elfos precisasse dele novamente. Pelo nome, Sato percebeu que Toya era parente de Mia e do gerente. Então ele especulou que esse podia ser o motivo pelo qual esse lugar precisava tanto de Mia. Depois de sair daquela sala, Sato perguntou a dríade como subir para os andares superiores. Ela alegremente disse-lhe para simplesmente ficar no meio daqueles cogumelos das fadas, e perguntou-lhe para qual andar ele queria ir. Quando o jovem disse que queria ir para a sala principal do berço, a dríade respondeu que era impossível, pois ela só podia levá-lo até o 100º andar. Aquele andar abrigava os cavaleiros de defesa, que eram muito fortes, e ela não esqueceu de alertá-lo para ter muito cuidado. Quando ele chegou ao 100º andar, ele se deparou com 3 meninas que se pareciam muito umas com as outras, e ao lado delas havia um golem formidável. Como não havia preparação prévia, as meninas pediram a Sato que adiasse o ataque e fosse se armar com armas antes de elas lhe darem as boas-vindas adequadamente. Segundo eles, ele poderia continuar se derrotasse a equipe de guardas nesta sala. Além disso, ele também receberia uma recompensa se vencesse. Depois de dizer isso, a garota no meio ordenou ao golem de ferro de nível 30 que atacasse Sato. Naquele momento, o jovem notou a palavra Imet em sua cabeça. Então Sato atirou na letra E, efetivamente derrotando-o, já que Met significa morto. As meninas, por terem sido pré-programadas, exibiram um olhar de surpresa, que foi bastante sem graça, mas elas também decidiram inteligentemente recuar, percebendo que não podiam lutar contra ele. Mesmo o número 7 entre eles sabia como usar a tática de ganhar tempo para os outros dois. Após um ataque coordenado, os números 5 e 6 recuaram, deixando o número 7 para lutar sozinho. No entanto, ela também foi rapidamente derrotada por Sato com apenas um soco. Depois de organizar cuidadosamente um local de descanso para o número 7, Sato começou a explorar a sala do 100º andar. Lá ele encontrou muitas armas e poções caras, então decidiu levar alguns itens necessários. Enquanto continuava seu caminho, viu que a dríade deste andar havia murchado. Pensando que ela tinha morrido, Sato arregou para ajudá-la a descansar. No entanto, naquele momento, ela de repente acordou, pegou o saco de água para beber e, em seguida, pediu a Sato para deixá-la extrair mana como sua contraparte do andar inferior. Após receber uma grande quantidade de mana, ela se revitalizou e explicou que todas as dríades estão interconectadas. É assim que ela sabia sobre a situação no andar inferior. Sato então perguntou a ela até que altura ela poderia levá-lo. Nesse ponto, a dríade perdeu a conexão com os andares superiores, então ela só pôde levar Sato até o andar 180. Quando chegaram lá, Sato descobriu que alguns insetos haviam cortado as vinhas que conectavam os andares.
Quando ele terminou de falar, aqueles insetos apareceram de repente. Embora fossem muitos, ainda não conseguiam representar um desafio para ele. Gen ficou muito surpreso com a rapidez com que Sato conseguiu conquistar o berço, mas Sato não estava interessado nisso. Ele só queria que Gen libertasse Mia pacificamente. No entanto, para o mago, Sato ainda não tinha capacidade para enfrentá-lo diretamente, e teve que primeiro enfrentar seus lacaios para ganhar o título de herói. Então ele concederia a Sato a recompensa de uma espada sagrada há muito perdida. Gen mencionou que, se Sato a entregasse a qualquer rei, eles lhe concederiam uma glória além da imaginação. Com isso, ele chamou todos os seus subordinados para serem os oponentes de Sato. Percebendo que havia novas adições à formação, mas apenas 7 pessoas, porque uma delas havia sido derrotada por ele em um andar inferior, Sato ficou bastante surpreso. O feiticeiro não apenas fortaleceu seus subordinados, mas também melhorou o próprio Sato. No entanto, antes que Sato pudesse perguntar por quê, o feiticeiro encontrou um ponto mais alto para apreciar a batalha desenrolar-se. Assim que a bruxa partiu, seus lacaios atacaram Sato ferozmente. Para destruir os golems, o jovem puxou uma lança para aprender suas habilidades e então a aprimorou ao nível máximo para poder atravessá-los. Quanto às garotas robôs, Sato simplesmente usou artes marciais para derrotá-las. No entanto, não importava quantas vezes fossem derrubadas, elas se levantavam outras tantas vezes. Isso confundiu Sato, então ele perguntou às garotas por que queriam se sacrificar por alguém que só as via como peões. Unânimes, as garotas afirmaram que era o desejo delas, e então continuaram a atacar Sato ferozmente. Após várias ocorrências como essa, eles se cansaram e não conseguiram mais ficar de pé. Antes que a última robô-guarda perdesse a consciência, ela pediu a Sato para ajudar seu mestre a realizar seu desejo. A apresentação do jovem agradou muito à bruxa chamada Gen, que, como prometido anteriormente, deu-lhe a espada sagrada como recompensa. Depois, Sato perguntou sobre o verdadeiro desejo da bruxa, e a resposta foi que ele queria encontrar um herói que pudesse acabar com sua vida. Em sua vida anterior, ele havia morrido nas mãos de uma injustiça brutal. Então, o Senhor o reencarnou como uma criança recém-nascida. Nascido de pais respeitáveis e conhecendo amigos bondosos, ele achava que sua nova vida terminaria bem. No entanto, um dia, inesperadamente, um nobre sequestrou sua esposa e o executou junto com sua família com base em falsas acusações. Graças a uma graça divina, ele foi revivido. Para se vingar do nobre, ele transformou os membros de sua família sacrificada em mortos-vivos, e tendo completado sua vingança, ele procurou uma maneira de morrer para se reunir com sua esposa e família. No entanto, a bênção do Senhor não permitiu isso. Como resultado, ele se tornou um rei imortal das trevas. E agora que o herói que ele estava esperando apareceu, ele pediu a Sato para libertá-lo antes que ele se transformasse em um senhor demônio. Sem motivo para recusar, Sato realizou seu desejo usando a espada sagrada em sua mão. Antes de desaparecer, o Rei das Trevas agradeceu sinceramente a Sato, sem conseguir esconder sua alegria por se reunir com sua esposa. Quando Gen desapareceu completamente, Sato de repente ouviu vozes estranhas dizendo que, embora ele tivesse vencido desta vez, as coisas seriam diferentes quando se encontrassem novamente. Assim que as vozes desapareceram, o sistema anunciou de repente que o berço tinha ativado o seu processo de autodestruição. Ao ouvir isso, Sato correu para onde Mia estava para acordá-la, e perguntou se ela sabia como parar o processo de autodestruição. Mas Mia estava sem ideia, então Sato teve que descobrir sozinho, o que o levou a perceber que Gen não tinha a intenção de machucar Mia, e tinha preparado uma rota de fuga para ela. Ele então reuniu os guardas robôs ao redor dela e disse a Mia para seguir em frente porque ele precisava salvar outra pessoa. Depois que Mia saiu do berço em segurança, Sato pulou diretamente para o nível 180. Depois usou um buraco criado durante uma luta com algumas criaturas para continuar descendo até o nível 100. Depois de encontrar o número 7, ele rapidamente a levou para Gerard pedir que ela os ajudasse a escapar da árvore. No entanto, para isso, Gerard precisava de algumas sementes e energia. Graças à fruta dada pelas crianças meio fera, a primeira condição foi facilmente atendida. Mas Gerard o avisou que a segunda condição custaria 3 vezes mais energia do que antes. Sato imediatamente concordou, já que sua mana havia se recuperado completamente. Ouvindo isso, Gerard começou a absorver energia e se conectou a uma árvore fora do berço, ajudando com sucesso o grupo de Sato a escapar rapidamente. Ela também o aconselhou a correr porque o berço, depois de desabar, estava se transformando em um mar de sal. Naquele momento, Sato disse a Gerard que ela também deveria ir embora, mas ela se recusou, afirmando que enquanto a floresta vivesse, ela ainda poderia existir. Depois, Sato aprendeu todas as habilidades que poderiam ajudá-lo a correr rápido e a navegar pelo terreno. No entanto, isso ainda não foi suficiente para tirá-lo desta situação. Correndo mais, ele viu um lago e lembrou-se do princípio de uma chaleira quando a água é fervida. Então ele usou bolas de fogo para fazer a água espirrar, criando paredes. Isso desacelerou significativamente a onda de sal, dando a Sato tempo suficiente para se afastar da área afetada e alcançar um local seguro. Quando o dia nasceu, o grupo de Yuya e os escravos de Sato ficaram radiantes ao vê-lo. Até mesmo alguém tão forte como Lisa não conseguiu segurar as lágrimas, tomada pela emoção.
Ao ver Erisa, Sato lembrou-se do aviso de Jen de que ele deve impedir que ela use o poder concedido pelo Senhor, caso contrário, ela terá o mesmo destino que ele. Após a reunião do grupo de Sato, Yuya e Mia se aproximaram dele. Mia ficou encantada por ele ter mantido a promessa de voltar em segurança e, para expressar sua gratidão, a princesa elfo deu um beijo em Sato. Em seguida, os guardas robôs acordaram e as meninas ficaram muito gratas a Sato por ajudar seu mestre a realizar o desejo. Para retribuir essa gentileza, eles prometeram permanecer leais a ele daquele ponto em diante. No entanto, antes de se juntar a Sato em suas jornadas, eles precisavam levar o anel de Jen ao túmulo de sua esposa. Nem todos os 8 iriam. Eles decidiram deixar um com Sato. Após jogar pedra, papel, tesoura para decidir, o número 7 foi escolhido para ficar, e Sato a chamou de Nana para facilitar a referência. Depois que tudo terminou, o Rato Noturno e os 7 guardas robôs se despediram do grupo para continuarem seu caminho. Ao retornar para a cidade, Sato explicou que seu desaparecimento foi devido a ter sido capturado por um invocador de almas misterioso, e graças à ajuda de 6 espadachins, ele conseguiu voltar em segurança. Ina também correu para encontrar Sato porque estava muito preocupada durante sua ausência. Ao ver o sofrimento dela, Sato a acalmou com palavras gentis e lhe deu um par de brincos que comprou no mercado de pulgas como presente. Então, Sato informou Ina sobre seus planos de partir para a aldeia dos elfos. Ela ficou visivelmente chocada, pois pensou que ele não voltaria. Mas ela se acalmou ao ouvir sua firme promessa de retornar com um simples estalar de dedos. Na manhã seguinte, o grupo de Sato decidiu ir para a aldeia dos elfos, claro, sem esquecer de se despedir daqueles que os ajudaram na cidade ao longo do tempo. Pouco depois de sair pelos portões da cidade, Sato viu Ina os perseguindo a cavalo e, posteriormente, tiveram uma conversa particular na floresta. Ina expressou que não podia se juntar a Sato no momento, mas quando a primavera chegasse, seu irmão atingiria a maioridade e assumiria como chefe da família. Naquela época, Ina estaria livre e esperava que Sato então a permitisse acompanhá-lo. Ao ver a expressão triste de Sato após se separar de Ina, Arisa o consolou, lembrando-o de que ele ainda tinha ela e as outras meninas ao seu lado. Graças às palavras encorajadoras dela, o ânimo de Sato foi um pouco elevado, ajudando-o a perceber que ele deveria valorizar o que tinha no momento. Depois de viajar uma distância considerável, todos pararam para almoçar. A comida preparada por Lulu, Lisa e Nana estava tão deliciosa que Sato os elogiou. Nesse momento, quando ele percebeu que Mia estava sendo exigente com sua comida, o jovem a lembrou. Mas de acordo com Arisa, acontece que os elfos não podem comer carne. Após uma refeição satisfatória, Lisa preparou alguns lanches para a viagem. Vendo isso, Arisa avançou e mencionou que os guardaria na caixa de itens. Ela explicou que cada vez que um item é armazenado ou recuperado, consome uma quantidade significativa de mana, ao contrário do armazenamento de Sato, que não requer nenhuma troca. Embora isso fosse o caso, o jovem ainda não entendia completamente o que seu armazenamento podia fazer. No entanto, tendo se adaptado à vida no outro mundo, Sato mencionou que poderia descobrir isso mais tarde. Depois que todos descansaram, Sato decidiu que era hora de seguir em frente, mas primeiro, ele atribuiu tarefas a todos para preparar a bagagem. Ver Mia em uma condição muito melhor após seu sequestro por Jen o deixou muito feliz. Naquele momento, Arisa se aproximou de Sato para perguntar se ele poderia consertar o colchão de palha, porque sentar nele a deixava desconfortável, já que a palha continuava saindo. Ouvindo isso, Sato disse a ela para trazer todos os colchões para que ele pudesse consertá-los todos. Ele até usou um material de terra vermelha semelhante à pele de cabra para as capas, o que deixou Arisa maravilhada. Ela brincou dizendo que ele provavelmente queria garantir que suas nádegas ficassem confortáveis para futuras diversão. Depois disso, as meninas ficaram impressionadas com as habilidades de costura de Sato, mas foi tudo em vão, pois ele esqueceu de amarrar a ponta da linha. Depois de consertar todos os colchões, ele fez um pato de pelúcia. Nana achou extremamente fofo e quis tê-lo. E para ser justo, Sato então fez um para cada pessoa. Depois eles continuaram sua jornada, parando novamente para descansar quando todos estavam exaustos. Quando Lisa mencionou que era hora de seguir em frente, Sato decidiu ficar um pouco mais. Para deixar Pochai e Tama se divertirem, ele os enviou para explorar as pedras interessantes próximas e Arisa decidiu se juntar aos pequenos. Enquanto isso, debaixo de uma árvore, Nana observava atentamente Mia tocando uma flauta de folha, e a melodia era tão profunda que Sato se aproximou para elogiá-la. Vendo o interesse de seu mestre, Nana pediu a Mia que a ensinasse, mas Sato teve que lembrá-la de que Mia não gosta de ser chamada de princesa. Lisa e Lulu também se juntaram, e todos mostraram potencial, exceto Sato, que era um caso perdido. Mesmo após melhorar suas habilidades musicais, tocar flauta de folha ainda não era melhor do que as habilidades de canto de Conan, a ponto de até Arisa não acreditar no que ouvia. Deixando isso de lado, ela sugeriu que fossem até um certo lugar, e Sato ficou surpreso ao encontrar portões Torii diante dele. Ele se sentiu estranhamente familiarizado com esses portões. De repente, uma memória veio à mente de Sato.
uma menina daquela lembrança disse que eles estariam juntos para sempre, independentemente do mundo ou da era, e eles sempre seriam um Quero. Sato então se lembrou que o templo em sua memória ficava atrás da casa de seu avô, mas ele não tinha certeza se a menina era a mesma que ele conhecia. Ela mencionou que as durações de vida de humanos e deuses eram diferentes, então era necessária uma intervenção divina para que eles estivessem juntos. Sato saiu de seu devaneio ao ser chamado por Arisa, e verificou seu status para não encontrar sinais de um ataque mental. Ele então lembrou que havia criado um jogo baseado no cenário daquele templo, mas não conseguia lembrar de ter tido essa conversa na vida real, levando-o a pensar que poderia ser de um jogo ou algo parecido. Ao olhar mais de perto, Sato percebeu que era um portal de viagem, mas estava quebrado e não tinha utilidade. Ao ver Sato voltar, Pochai correu animadamente para mostrar seus espólios. Quanto a Lulu, querendo aprender a cortar carne, ela foi com Lisa para a instrução. Ao ver Pochai coberto de sujeira e lama da caça ao coelho, Sato perguntou a Mia se ela conhecia alguma magia de água semelhante à leve limpeza da magia da vida. Assim que Mia respondeu que não conhecia tal magia, Tama também retornou. Ao ver o lobo flecha de fogo que Pochai havia capturado, que parecia bastante adorável, Arisa imediatamente pediu para segurá-lo. No entanto, como era um tipo de monstro, Sato a advertiu para ter cuidado. Infelizmente, por não segurá-lo com força, Arisa deixou escapar, o que deixou Tama muito triste. Arisa pediu desculpas, e Tama disse que estava tudo bem. Vendo Tama ainda angustiada, Sato a consolou, assegurando que, enquanto ela estivesse segura, haveria outras oportunidades. Enquanto isso, o estômago de Pochai roncava devido à intensa atividade de caça. Ouvindo isso, Arisa tirou comida da caixa de itens para eles aproveitarem e, mesmo não estando quente, as crianças saborearam. Após comerem, o grupo continuou sua jornada. Durante um momento de descanso, Sato verificou o armazenamento e encontrou um livro sobre técnicas de ilusão que havia sido transferido automaticamente para seu inventário após derrotar Jen. Através deste livro, Sato percebeu que a magia neste mundo funcionava em compatibilidade com as linguagens de programação, como se o fundador da magia aqui fosse um programador. Graças a isso, Sato entendeu que a magia da vida era complexa, pois era fundamentalmente diferente de outras magias. Em vez de imitar, ele examinou as técnicas necessárias para a magia da vida e copiou partes existentes de técnicas de água no algoritmo para criar uma nova magia. Enquanto estava absorto em sua pesquisa, Sato de repente percebeu que sua mão estava apertando algo macio. Ele moveu a janela de pesquisa para o lado e descobriu que era o peito de Nana. Arisa e Mia então o acusaram de ser inadequado, embora tenha sido Nana quem pressionou isso em sua mão. De repente, Sato notou vários pontos brancos aparecendo no mapa, que foram identificados como pessoas-rato. Lembrando as palavras do ancião Rato-mai, que havia partido para encontrar seus camaradas perdidos que estavam protegendo Mia, Sato então instruiu o grupo de Lisa a parar o carro. Ele se aproximou do motorista de outro carro de cavalos para negociar a libertação das pessoas-rato. Ao se reencontrarem com a princesa Mia, eles correram para abraçá-la e agradeceram a Sato por resgatar tanto ela quanto eles. No entanto, devido a assuntos urgentes, os cavaleiros se desculparam e se retiraram. Naquela tarde, querendo reabastecer seus suprimentos de comida, Sato e Tama foram caçar cervos juntos. Sato escolheu Tama para acompanhá-lo na viagem de caça porque queria animá-la após o incidente com o lobo. No entanto, as meninas acabaram se sujando novamente, então Sato pediu a Mia para experimentar a nova mágica que ele havia desenvolvido. Ele transformou a magia da água em bolhas de limpeza que removeram com sucesso toda a sujeira dos corpos das meninas. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Sato ficou acordado para vigiar e decidiu experimentar seu armazenamento. Ele descobriu que a distância máxima de onde podia recuperar itens era de 3 metros e que seu armazenamento podia separar componentes de misturas, embora não pudesse separar soluções como água salgada. Ele também tentou ver se conseguia dissecar carcaças de insetos para poupar o tempo que Lisa precisava para cortar a presa que Tama e Pochai capturavam. Apesar de muitas tentativas, não teve sucesso, mas seu armazenamento ainda provou ser superior à caixa de itens da Orisa. Por exemplo, quando colocou 2 papéis em chamas no armazenamento, eles reagiram de forma diferente. O papel da caixa de itens havia se extinguido completamente quando retirado, enquanto o papel de seu armazenamento ainda estava queimando intensamente. Na manhã seguinte, Sato preparou um café da manhã luxuoso para seus escravos, que ele havia feito na noite anterior e mantido quente em seu armazenamento. Após o café da manhã, o grupo continuou sua jornada. Depois de viajar uma distância considerável, eles se reuniram com o ancião Rato-mai e sua equipe. Eles construíram um túmulo para os guerreiros ratos que se sacrificaram na batalha para proteger Mia. Vendo isso, Mia caminhou até o túmulo e cantou uma canção de oração, esperando trazer paz às almas valentes que tinham caído. Depois, o velho Rato-mai deu a Sato um sino chamado Sino do Silêncio, porque o jovem havia conquistado a confiança da princesa Mia. Após uma longa jornada, Sato parou em uma cidade para relaxar com algumas bebidas alcoólicas.
Ele não apenas deu uma gorjeta generosa à garçonete, mas também pagou toda a conta para que parassem de discutir e, em vez disso, aproveitassem o licor e a comida deliciosa. Quando Sato estava prestes a sair, a garçonete de repente o levou para cima. Acontece que a taverna também fazia parte de um motel, então ela queria oferecer a Sato um serviço especial. Sabendo disso, Mia e Eris o acusaram de infidelidade na manhã seguinte. Sem saber como explicar, o grupo de repente viu um homem intimidando um casal. Sato ficou confuso com o olhar do homem, até Lisa explicar que ele era o responsável por forçá-los a vender o núcleo do monstro. Sato então se aproximou do casal para dar-lhes uma poção de cura, que ajudou o marido a curar a perna quebrada. Vendo isso, Arisa perguntou se estava tudo bem, já que poderiam precisar dela mais tarde. Considerando seu ponto, Sato aproveitou para aprender alquimia durante o descanso. Com a receita em mãos, ele rapidamente aprendeu a fazer uma poção, mas se não fosse armazenada em um frasco especial, a poção se degradaria. Ao verificar a poção à mostra, Sato percebeu que havia um anel mágico especial no fundo. Como estava ficando sem ingredientes, decidiu visitar a cidade mais próxima no dia seguinte. Naquela noite, Sato criou incansavelmente um item mágico, e ao notar a curiosidade de Arisa, ele deixou que ela experimentasse. Inicialmente, ela estava animada até perceber que isso apenas fazia o mana circular sem rumo, o que a desapontou. Quando chegou a vez de Sato tentar, o item mágico sobrecarregou com mana e explodiu, assustando todas as garotas que acordaram pensando que um inimigo estava atacando, enquanto Sato recebeu o título de A Personificação da Destruição. Na manhã seguinte, eles pararam em uma cidade chamada Loki. Lá, Sato e Lisa pediram direções para uma loja de alquimia. Assim que chegaram à loja, um homem saiu e confrontou Sato por bloquear o caminho. Ele pretendia usar força, mas ao olhar mais de perto para o rosto de Sato, ele rapidamente chamou seus subordinados e foi embora. Depois de entrar na loja e encontrar o proprietário, Sato perguntou sobre a compra de ingredientes para fazer poções. Devido à escassez atual de núcleos de monstros, o preço foi fixado em uma moeda de prata por frasco. Coincidentemente, o armazenamento de Sato continha muitos núcleos de monstros, mas como negociar com ele sem licença era ilegal, ele planejou lidar com isso mais tarde. Sato então pediu por itens como estabilizadores e pergaminhos mágicos. Embora houvesse muitos desses itens para possuí-los, ele precisava negociar com pelo menos um núcleo de nível 3. A última coisa que ele queria comprar era uma garrafa de poção. No entanto, o proprietário lhe disse que o velho Sato, que ele havia encontrado do lado de fora, as comprou todas. Esse homem também tinha uma autorização de apropriação com o selo principal da cidade, então o dono da loja não pôde recusá-lo. Em vez disso, ela sugeriu que Sato visitasse uma loja de cerâmica. Então, depois de sair da loja de alquimia, Sato disse a Lisa para ir em frente e preparar o jantar enquanto ele visitava várias lojas de cerâmica para perguntar sobre frascos de poções, mas todos estavam esgotados. Quando o crepúsculo caiu, Sato se disfarçou para trocar núcleos de monstros por bens na loja de alquimia. Apesar da ilegalidade, a proprietária era consciente sobre sua profissão e não vendia pergaminhos de magia perigosos para estranhos. Assim, Sato só podia adquirir pergaminhos de magia básicos como escudos ou sigilos. Depois, ele aprendeu habilidades com os pergaminhos e os usou para explorar áreas escuras que seu mapa não conseguia escanear. Aventurando-se um pouco na floresta, Sato de repente percebeu que havia acabado de passar por uma barreira. Usando sua habilidade de avaliação, ele descobriu que causava desorientação àqueles que a cruzavam. Naquele momento, a área escura no mapa de Satou se revelou, e ele também viu vários pontos brancos se aproximando dele. Como Satou estava invadindo, era natural que as bruxas não o aceitassem. Ele pretendia sair, mas era tarde demais porque a equipe de defesa da floresta já estava lá. A líder da equipe blindada era uma garota muito jovem, e naquele momento, Satou estava lutando e pedindo desculpas por entrar inadvertidamente na floresta. Percebendo que sua magia era ineficaz, a garota chamou seu mestre. Quando ela terminou de falar, um pássaro gigante voou e pousou sobre ela. Das costas do pássaro, uma velha bruxa apareceu e então se ajoelhou para se apresentar como a bruxa guardiã da fonte de mana da floresta. Ela não esqueceu de pedir desculpas a Satou pela grosseria de sua aprendiz com ele. Durante a conversa, Satou descobriu que ela o havia confundido com um mensageiro de Bonen por causa do sino que ele usava. Então ele explicou que estava apenas acompanhando um elfo daquele clã. Nesse momento, a aprendiz da bruxa, Ine, também chegou e se curvou para pedir desculpas a Satou. Vendo isso, Satou disse a ela para levantar a cabeça porque ele também tinha alguma responsabilidade no mal-entendido. Depois, a bruxa e sua aprendiz começaram a fazer poções de cura para manter seu pacto, e através da senhora idosa, Satou soube que tinham um pacto com o Conde Kuano. Eles eram obrigados a fornecer-lhe 300 poções 2 vezes por ano, em troca de o Conde impedir que criminosos e caçadores entrassem na floresta. Depois de notar o interesse de Satou em fazer poções, a velha bruxa alegremente lhe ensinou uma receita especial em troca de sua ajuda com uma tarefa. Mais tarde, ela criou um caminho de luz para guiar Satou para fora da floresta.
Foi então revelado que a tarefa com a qual ela precisava da ajuda de Satou era entregar uma carta a um gigante que vivia na floresta. Na manhã seguinte na taverna, Satou ouviu uma conversa entre dois homens discutindo que parecia que as bruxas conseguiram fornecer todas as poções necessárias para este período, e parecia que eles estavam insatisfeitos com isso. No momento, o artesão que fazia frascos de poção que Satou precisava encontrar estava presente e o objetivo dessa reunião era para ele aprender a fazer esses itens. No entanto, de acordo com os regulamentos da cidade, ele não podia ensinar outros, mas ainda era possível contornar a lei registrando-se como aprendiz de cerâmica. Então Satou continuou usando suas habilidades para escutar os dois homens, aprendendo que o homem de cabelo branco estava planejando se tornar o senhor ao invés de apenas o chefe da cidade. Nesse momento, Arisa, junto com outras duas garotas, apareceu de repente, chamando-o para voltar, pois era hora de dormir. Na manhã seguinte, enquanto Satou levava as meninas à oficina de cerâmica, ele de repente notou Ine sendo perseguida por um grupo de indivíduos nefastos. Enquanto isso, a jovem estava em pânico, temendo que suas poções fossem danificadas. Felizmente, o grupo de Satou chegou a tempo de resgatá-la dos atacantes. No entanto, havia uma emboscada atrás do portão que fez com que sua carruagem colidisse com eles. Como resultado, muitas garrafas de poções destinadas à entrega ao conde se quebraram em pedaços. Apenas 120 garrafas permaneceram intactas, mas havia algumas quebradas com algumas poções ainda recuperáveis, então Satou as coletou em seu armazenamento. No total, havia cerca de 10.000 mililitros, permitindo que ele as reembalasse em 40 garrafas completas. Depois, o grupo foi ao chefe do distrito para entregar as garrafas de remédio intactas. No entanto, ele estava inflexível e até usou o tratado para dificultar as coisas para eles. A voz daquele homem parecia familiar, mas Satou não conseguia se lembrar quando o encontrou. Mais tarde, o jovem tentou negociar para compensar a quantidade com garrafas compradas no mercado. No entanto, o chefe do distrito rejeitou isso novamente, afirmando que apenas as garrafas preparadas pelas bruxas eram aceitáveis. Satou não tinha ouvido a velha bruxa mencionar isso, então ele percebeu que o plano do homem era evitar que o tratado fosse aprovado. Ele também lembrou que este era o homem cuja conversa ele tinha escutado no dia anterior. O objetivo do homem era limpar a floresta ilusória para construir uma nova cidade lá. Satou então afirmou que isso certamente não fazia parte do tratado, e questionou quem havia adicionado esses termos. Em resposta, o homem questionou como Satou estava ciente dos detalhes do tratado. Suando, o homem aceitou a relação de Satou com a bruxa na floresta, e concordou em aceitar garrafas da mesma qualidade como substituição. Naturalmente, Satou não esqueceu de pedir uma confirmação por escrito para evitar mais disputas. Apesar de terem negociado com sucesso, eles só tinham mais 3 horas antes do prazo final, fazendo com que Ines dissesse tristemente que não poderiam preparar a quantidade restante a tempo. Naquele momento, o grupo de Lisa chegou com muitos ingredientes medicinais. Mesmo com os ingredientes, Ines afirmou que era impossível, pois mesmo que preparassem o remédio a tempo, não tinham as garrafas para armazená-lo. Foi então que Satou percebeu por que eles estavam comprando tantas garrafas de remédio e por que os dois homens estavam tão calmos antes. Quando o grupo de Satou mencionou a necessidade de 180 garrafas, o proprietário da oficina de cerâmica ficou surpreso. No entanto, Satou não pretendia envolvê-lo em seus problemas, apenas queria emprestar seu forno. Percebendo que eles poderiam estar tendo dificuldades, o proprietário concordou e até se ofereceu para ajudá-los a fazer as garrafas. Satou então atribuiu tarefas a cada pessoa, pedindo às meninas que trabalhassem juntas para superar o desafio. No entanto, esta tarefa não foi nada fácil, já que os novatos como eles acharam difícil controlar a força centrífuga do torno giratório. Apenas Satou conseguiu moldá-lo através do sistema de habilidades, mas o problema estava em secá-los, pois levaria 5 dias para secar no clima da estação. Se fossem colocados no forno assim, eles explodiriam. Ao ouvir isso, Satou usou o sistema para criar magia que pudesse eliminar a umidade. O resultado foi que não estavam completamente secos quando ele pediu a Mia para testar o feitiço. Depois continuaram a trabalhar na modelagem das embalagens de garrafas e assim que tinham a quantidade necessária, o dono da oficina de cerâmica colocou tudo no forno. Enquanto esperavam pelos produtos acabados, ajudaram a Ines com a preparação do remédio. E quando esse processo terminou, o grupo foi verificar o forno. O dono da oficina de cerâmica disse que tudo o que precisavam fazer agora era esperar esfriar, e poderiam usá-lo ao anoitecer. Nesse momento, um comerciante suspeito apareceu com alguns capangas e afirmou que o grupo de Satou estava fazendo as garrafas sem permissão. De acordo com as leis da cidade, ele teria o forno destruído, e como resultado, as garrafas foram completamente quebradas. Depois que os bandidos foram embora, Satou pediu desculpas ao dono sobre o forno e pegou emprestado o pássaro na cabeça de Ines para contatar a bruxa. Logo depois, Arisa descobriu algo estranho sobre os fragmentos. Vendo isso, Satou sorriu e revelou que havia colocado algumas cápsulas defeituosas para enganá-los, enquanto rapidamente guardou as verdadeiras cápsulas de garrafa na sala de armazenamento assim que viu o comerciante suspeito.
Ele então pegou um para Arisa ver, e ele quebrou imediatamente devido à mudança repentina de temperatura ao ser retirado do armazenamento. Então, a próxima tarefa era encontrar uma maneira de reduzir a temperatura das capas. Naquele momento, Sato de repente lembrou-se da caixa de itens, onde ele havia experimentado anteriormente, colocando um papel em chamas dentro, e ele havia se apagado quando retirado novamente. Portanto, ele tentou transferir uma embalagem de garrafa para a caixa de itens e depois para o armazenamento. O resultado foi que esfriou completamente, assim como ele esperava. Depois disso, o grupo foi ao escritório do homem de cabelos brancos para que ele assinasse a confirmação de entrega. O comerciante duvidou, mas ficou em silêncio ao ouvir o pessoal do conde confirmar a história. Então ele continuou a perguntar ao Sato qual truque ele realmente usou, e Sato respondeu claramente que foi tudo graças ao trabalho árduo de todos os envolvidos. Em seguida, Sato disse ao chefe do distrito para assinar e carimbar os documentos rapidamente. Mas ele ignorou esses pedidos e se recusou a se comunicar, ganhando tempo. Naquele momento, o Conde Kurrano apareceu de repente e disse que ele mesmo assinaria os papéis para Sato. Sua presença se devia ao fato de que a feiticeira havia contado todos os erros do chefe do distrito, razão pela qual Sato havia usado o pássaro na cabeça de Ines para contatá-la. Pressionado pelo Conde, o homem de cabelos brancos então se tornou hostil e lançou um feitiço para atacá-lo. No entanto, sua magia foi ineficaz contra o Conde, que não era um homem comum dado seu título. Quando o Conde estava prestes a matar os dois homens, Sato interveio derrubando-os. Quando o Conde perguntou por que ele fez isso, então Sato mencionou que havia crianças presentes. Ao ouvir isso, o Conde embainhou sua espada e comentou que a bruxa tinha um amigo muito bom. Antes de partir, Sato mais uma vez pediu desculpas ao dono da oficina de cerâmica, que o tranquilizou dizendo que estava tudo bem, pois agora ele tinha permissão do Conde para comercializar livremente. Para expressar gratidão a Sato, Ine lhe presenteou com uma lanterna mágica, e ele também recebeu o título de Amigo da Bruxa, concedido a ele pela velha bruxa. Depois, o grupo continuou sua jornada, e na manhã seguinte, Sato acordou e encontrou Nana sentada nele. Quando ele estava prestes a tocar o corpo dela, Arisa os pegou, então ela tentou evitar qualquer comportamento inadequado. No entanto, Nana estava apenas pedindo a Sato para ajustar seu sistema de plataforma. Para fazer isso, ele precisava colocar sua mão perto do coração dela e canalizar mana nele. Neste ponto, Mia apareceu de repente e sugeriu que Sato tocasse suas costas em vez do peito, pois sua mão ainda estaria perto do coração sem perder eficácia. Mesmo que Sato só tenha tocado as costas de Nana depois, ela fez sons que não se deve ouvir na frente dos pais. Isso deixou Arisa com muita inveja e ansiosa para ocupar o lugar de Nana. Toda vez que Ina recebia uma carta de Sato, ela a mostrava orgulhosamente para seus colegas de equipe e então ria sozinha enquanto lia seu conteúdo. De volta ao grupo de Sato, enquanto estavam sentados para uma refeição, Lisa e Pochai trouxeram um tipo de planta selvagem. Pochai insistiu que era comestível porque cheirava muito perfumada, levando Sato a ser a cobaia e experimentá-la primeiro, achando-a surpreendentemente doce. Depois de confirmar que a planta era comestível, ele incentivou Pochai e Tama a experimentá-la. No entanto, em vez de comerem normalmente, eles lamberam suavemente de suas mãos. Vendo isso, Arisa deu a Sato um guardanapo, mas quando ela parecia estar usando a oportunidade para lamber suas mãos também, ele a deteu. Naquela noite, Pochai pediu a Sato que lesse uma história para todos ouvirem, mas ele só tinha passado por uma parte dela quando 3 das garotas não puderam mais resistir a adormecer, levando-o a pausar a história, e todos subiram para o veículo para descansar. Na manhã seguinte, quando Sato acordou, ele se encontrou cercado pelas garotas, o que deixou Arisa muito ciumenta, porque Sato estava aproveitando seu harém sem ela. Depois, o grupo acordou para tomar café da manhã, e continuou sua jornada voltando para o veículo.